resolve tudo? Tudo é muito forte, mas a maioria dos problemas que a gente tem, se a gente tem uma consciência de como que a gente se sente, a gente consegue conviver muito melhor com os problemas que estão à nossa volta. Ela é conhecida por trazer leveza, criatividade e bem-estar emocional ao ambiente corporativo, usando o humor de forma estratégica para melhorar clima, engajamento e liderança. Seja muito bem-vinda, Mariana com Y. Muito se confunde. O humor, ele não é o fazer rir, não é ser extrovertido, não é a piada. O humor é a sensação de bem-estar. Então eu sempre posiciono, a comédia é feita pra fazer rir. O bom humor é feito pra fazer bem. Pra eu furar essa bolha, eu preciso me parecer com ela. Então, por exemplo, eu falo de bom humor. Como que eu furei a bolha do corporativo? Eu tive que enfiar um monte de label. Então eu sou TEDx, eu sou coautora de livro best-seller, eu fiz pós-graduação em neurociência, eu fui pro Vale do Silício fazer curso de inteligência emocional, eu fui pra Índia fazer curso de meditação, eu fiz o curso com o patrono Dalai Lama. Isso me faz entrar no corporativo. Porque a minha energia é muito alta. O pensamento gera um hertz é uma frequência. A frequência da alegria é uma das mais altas. Quando a gente tá vibrando em culpa, medo, raiva, é uma energia baixa. E é cientificamente comprovado que a gente adoece. Porque a voz que a gente tem hoje, aqui, e não só nós, todos os outros podcasts, tá ajudando alguém. O cara que tá lá na casa dele um dia mal, cara, um dia bosta, um dia fezes, ele tá lá. Aí ele põe um podcast pra escutar. Aí, pô, ele escutou o fulano falando, cara, olha, se eu fizer isso, dá um... É a questão disso aqui, é ajudar o mundo. Não é só se ajudar mais. Não, a gente é adulto, a gente acha que não precisa de se cuidar, a gente não precisa... Ah, não, isso aí é normal, tá todo mundo estressado. Não, é normal sentir dor de cabeça, é normal o casamento ser uma treta. A gente começa a naturalizar um estresse que não cabe. E aí quando essa conta chegou pra mim, eu falei, caraca, essa conta chegou porque a gente é da geração engole o choro, porque a gente é da geração que não precisa de terapia, porque a gente é da geração que não dá conta de tudo. A gente é da geração de que se tá ruim, não, isso aí faz parte. Eu falei, opa, pera, a gente precisa começar a falar pras pessoas sobre isso antes que a conta chegue também. Antes de começar esse episódio, rapidinho eu quero deixar um recado pra você. Você está inscrito no nosso canal? Já verificou se tá inscrito? Por que eu tô te falando isso? Porque 70% das pessoas que estão assistindo o nosso canal não estão inscritos no canal. Então, ó, vai lá, dá uma verificada se você tá inscrito e já aproveita, se inscreve e ative o sininho, porque daí toda hora que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar um conteúdo pra você. E também, não esquece de deixar o seu comentário, você não sabe o quanto que a gente gosta de responder o seu comentário e quanto importante isso é pro algoritmo do YouTube. Quanto mais inscritos, mais autoridade a gente ganha, mais convidados incríveis a gente consegue trazer pra você com conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Então, vem com a gente que esse episódio tá incrível. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, todos bem? Eu espero que sim. Danilo tá super ótimo, ele tá todo felizinho hoje, sorridente, saltitante. Ih, lá vem. Não, é aquele típico episódio que você fica mais soltinho que arroz de festa. Adoro. Não gosta? Gosto pra caramba. Bom, você, seja muito bem-vindo se você está chegando pela base do nosso convidado de hoje. Aproveita, já dá aquele like maroto, se inscreve, porque estamos aqui rumo aos 40, 50, 60, 100 mil inscritos, então a gente precisa da sua ajuda. Esse conteúdo só é de graça pra você, e nem tão de graça assim, porque você teve que pagar a internet pra ver. Então, pra gente, já que você não manda um Pix ainda, só dá aquela inscrição básica e aquele like. Ó, o like, eu falo pra você, ó, pode ter certeza que é a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas se você soubesse o quanto o algoritmo entrega a gente com essa dedada sua, você vai dar várias dedadas. O Danilo com essa história de dedada, ele adora. Essa dedada, a sua dedada na tela, tá bom? Somente essa. Bom, nossa convidada de hoje, eu já vou chegar fazendo uma apresentação rápida, porque ela é conhecida por trazer leveza, criatividade, bem-estar emocional ao ambiente corporativo, usando o humor de forma estratégica para melhorar clima, engajamento e liderança. Seja muito bem-vinda, Mariana com Y. Aê! Chego bem no episódio da dedada, cara! Feliz demais de estar aqui. Obrigada pelo convite, galera, de verdade. Saiu, né? É, faz o quê? 70 anos que eu implorei, passei uma vergonha, não deu, aí foi, ficou. Aí vocês me falaram, não deu, não consegui data, não foi. E aí eu tive que a gente se viu presencialmente, falei, a gente não sai daqui hoje, se não tiver uma data. Essa data. Conseguimos. Eu
não sei o que foi que aconteceu. O Danilo te colocou na geladeira, te tirou, deixou lá. Eu não sei o que foi que aconteceu. Aí a geladeira foi para um container, viajou, né? Agora que você voltou, liberta, tá aqui no acordo. Olha só como eu tô com a pele boa. Na verdade, foi assim, eu recebi um e-mail, o e-mail tava lá, eu falei, quem é essa Mariana com Y? Que é isso? Deixa ela aqui guardadinha. Isso aí, esse negócio aí. Aí eu lembro que, sei lá onde que fez esse e-mail. Aí eu nunca vou esquecer disso. Quando eu te vi lá em Santos, é a moça do e-mail, tal, que eu não respondi. Agora você vai lá e resolve. Eu falei, não resolver não. Mas ele ficou super, super sem graça mesmo, porque eu sou cara de passou. Bom, o importante é que você tá aqui hoje. Boa. E eu já vou começar fazendo uma pergunta bem básica. Meu Deus. O humor resolve tudo? Beleza, então a gente já pode acabar aqui hoje. Obrigada, gente. Esse episódio foi incrível. Ele não resolve tudo, porque tem muita coisa que não dá só com humor, né? Você chegar lá no banco e falar, eu tô bem humorado, pagar meu boleto. Não dá. Mas a nossa sensação de bem-estar resolve, cara, conflito, a sensação de como que a gente tá com a nossa família, como que você lida com o dinheiro. Ele, cara, traz uma sensação boa pra muita coisa. Então, tudo é muito forte, né? Mas a maioria dos problemas que a gente tem, se a gente tem uma consciência de como que a gente se sente, a gente consegue conviver muito melhor com os problemas que estão à nossa volta. Então, até mudei o tom, você viu? Que eu fui mais inspiracional. Sim. Ele resolve a grande maioria, tá? É engraçado porque eu e o Danilo, a gente brinca muito com as piadinhas de quinta série. Então acaba revisitando a nossa criança, nosso adolescente interior. Que nunca saiu de mim. Que é o momento cá entre nós, criança e adolescente, praticamente não tem os problemas que temos, né? Os boletos, a responsabilidade, enfim. Agora eu pensei no negócio, duas coisas com B que é uma desgraça na vida, né? Boletim e boleto. Ele troca, né? Sai do boletim e vai pro boleto. Sai do boletim e vem pro boleto. Eu já pensei em outra coisa. Eu achei que o Danilo ia fazer um proibidão desse episódio. Até o diretor ali, ó. Ufa! Que bom que foi boletim e boleto. Na verdade, são 4. É bolacha e biscoito. Vamos lá. Isso. Bom, não me faz perder o raciocínio, por gentileza. Desculpa. A gente criança, então, a gente não tem, né, tanta aspereza, preocupação no decorrer da vida, então leva de uma forma muito mais leve, brincalhona. Aí a gente vira adulto, vira chato pra cacete. Sim. Né? Assim, a gente sabe que a responsabilidade, a rotina do dia a dia faz com que, mas não quer dizer que temos que nos tornar desta forma. Aí me fala, onde você viu esta lacuna dessa necessidade de trazer toda esta alegria para o mundo corporativo, Má? Vamos respirar agora. Eu gosto de, antes da gente entrar em como, falar o que é humor, né? Porque muito se confunde. O humor, ele não é o fazer rir, não é a ser extrovertido, não é a piada. O humor é a sensação de bem-estar. Então, eu sempre posiciono, a comédia é feita para fazer rir. O bom humor é feito para fazer bem. Então, eu registrei minha profissão, eu sou humorologista porque eu sou especialista em elevar a sensação de bem-estar. Eu não sou humorista, que conta piada. Então, quando a gente fala de humor, é elevar a sensação de bem-estar das pessoas. Como você disse, a criança, ela tem menos problema, menos preocupação. Então, a sensação de bem-estar da criança, ela é mais propensa a ser mais leve. Óbvio que temos crianças que já têm problemas sérios logo cedo, então vamos colocar aqui em linhas gerais, né? E o adulto, de fato, tem mais preocupação, tem mais cobrança. E a gente começa a crescer ouvindo, a vida é dura, viu? Vida não é fácil, não. Vida não é um morango. E a gente começa a acreditar nisso. Então, o que eu comecei a perceber? A gente adultece e tem um personagem que a gente precisa encarar, porque a gente tem uma linha ideológica de que aquele personagem é o personagem do sucesso. Então, você fala assim, quem tem sucesso? O cara que trabalha duro, que tá perdendo a vida. Quantas vezes? Eu não tenho tempo na agenda. As pessoas acham isso que é um símbolo de status. Você tá com a agenda cheia e tá trabalhando demais, as pessoas falam, pô, esse aí vai dar certo na vida. Então, ideologicamente, a gente colocou esse abuso de estresse como um símbolo de sucesso. Então, o adulto, ele quer se ferrar mais, porque ele fala, isso vai me trazer o sucesso financeiro. E como que eu cheguei aí? Eu fui para esse lugar do tipo sucesso, dinheiro, e tem que conquistar. Em 2018, eu bati o carro com uma depressão. E quando o médico falou que eu tava com depressão, eu falei, imagina, eu sou mó legal, como assim? Logo eu, cara! Médico, você não sabe de nada.
Cala a boca! Você se formou pelo Telecurso 2000, eu tenho certeza. E assim... Não, você devia ter soltado uma dessa, médico. Quem é você falar que eu não tô com depressão? Aqui eu tô sorrindo. Cadê o seu CRM? Você nem sabe o que você tá falando. E aí, eu me trouxe uma consciência do tipo... Cara, foi ignorância e arrogância da minha parte. Por quê? A gente é adulto, a gente acha que não precisa de se cuidar, a gente não precisa... Tá, não, isso aí é normal, tá todo mundo estressado. Não, é normal sentir dor de cabeça, é normal o casamento ser uma treta. A gente começa a naturalizar um estresse que não cabe. E aí, quando essa conta chegou pra mim, eu falei, caraca, essa conta chegou porque a gente é da geração engole o choro, porque a gente é da geração que não precisa de terapia, porque a gente é da geração que não dá conta de tudo. A gente é da geração de que se tá ruim, não, isso aí faz parte. E eu falei, opa, pera... A gente precisa começar a falar para as pessoas sobre isso antes que a conta chegue também. Então, eu fui pro corporativo, Tabata, porque quando eu tive esse insight de que a gente precisava falar de inteligência emocional, a gente precisava falar de bom humor, a gente precisava falar de felicidade, eu falei, cara, eu não vou falar de felicidade pra galera do yoga que tá lá já consciente de que aquele é o caminho. Eu preciso falar para quem nem sabe que precisa disso. Então, quando eu decidi levar para o corporativo, é porque eu vi os números do corporativo. Burnout, ansiedade, estresse, afastamento. Eu falei, são essas pessoas que precisam saber de como elevar a sensação de bem-estar. Então, eu escolhi o corporativo justamente pelos números de afastamento, justamente pela consciência de que as pessoas estão muito ansiosas, que o burnout está reinando. Então, eu queria levar um jeito de falar de inteligência emocional, mas que não fosse do jeito... Abraça a árvore, namastê, gratiluz, que eu sei que o corporativo não ia aceitar. Então, o bom humor, ele veio como uma ferramenta. Eu falei, cara, vamos brincar. Hoje, eu, por ser casada com uma mulher autista, que está aqui hoje, amor, te amo, maravilhosa. A Carol, por ser neurodivergente, ela não gosta de contato, ela não gosta de participar, tem muitas coisas. Então, eu sou, no meu contexto de inclusão, eu não forço participação da galera. Então, eu não sou aquela palestrante de chegar, vamos lá, todo mundo comigo! Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Tipo, fica aí. Na minha palestra, eu falo, se você quiser levantar, se você quiser usar o telefone, se você quiser assistir em pé, se você quiser ficar trabalhando, o problema é seu. Cada um aqui é adulto. Então, por esse lugar de não forçar, porque o meu foco é elevar a sensação de bem-estar. Então, quanto mais eu coloco para a pessoa ser quem ela é, melhor ela fica. Então, essa é a minha maneira de levar esse lugar sem forçar, sem querer que todo mundo seja piadista. Porque eu não quero que todo mundo seja piadista, eu quero que todo mundo se sinta bem pra fazer o bem. Então os tímidos também são bem-humorados. Eu não forço a participação do tímido. Se o tímido ele se sente bem, ele faz o bem, pô, esse é o trampo dele. Então eu entrei no corporativo e é engraçado que quando eu comecei no corporativo, eu falei, só vai vir empresa fã, só as empresas... E foi ao contrário. Os meus maiores clientes são bancos, banco de investimento e tecnologia. Eu atendo as grandes de tecnologia. Por quê? Eu consigo falar de inteligência emocional para quem não quer falar de inteligência emocional abraçando o colega. Então eu falo com leveza, com bom humor, com um jeito muito mais leve, e aí eu brinco que eu hackeei o sistema do corporativo com bom humor. Mas o bom humor, ele não é o fim, ele é o meio. Pra gente levar consciência de saúde mental, e eu já tô me empolgando a você respondendo 7 mil Mas é muito aqui. legal da maneira que você fala, porque assim, eu te conheci não tem tanto tempo, a gente se conhece, lógico que a gente na rede social vai vendo, e aí... Você conhece faz bastante tempo, mas você ignorou ela Exato. por um determinado tempo. É isso aí. Você deixou de me ignorar faz pouco tempo. Eu deixei ela entrar no meu círculo de amizades há pouco tempo, entendeu? Ela ficou ali na geladeira, porque a gente tem que ver quem que é. Parece que o mundo girou, não é mesmo? Girou, né? Está na mesma mesa. E eu, pô, aquele dia na própria Lara, você tem uma energia muito boa. Você entra com uma energia e isso é... Onde você tá, você alegra. E não é só que é o que você falou, não é o seu humorista ou contar piada. A sua áurea, você vê que você tem uma energia legal. Aquele dia lá no Joel, você se esconde no... daqui, não tô, sabe? Isso é seu. E eu acho que isso mostra pras pessoas que no mundo corporativo, pô, você vai falar de tecnologia. Mano, tudo nerd, cara. Sim. O cara não toca em mim, não quer. vem fazer graça, Não. é tudo com a cara fechada. E quando você vem com essa energia, você solta a pessoa. Porque ficou gravado agora pra mim o que você falou. Todo mundo tem o seu bom humor lá dentro de você. Todo mundo tem isso aí. Só que às vezes nem todo mundo quer ser tocado, nem todo mundo coloca diferente. aquilo pra fora. Às vezes o cara, ele sabe ser assim com ele só. E esse eu sinto que essa é a mensagem que eu quero colocar pro mundo. Bom humor é a gente se sentir bem, cara. Não é a gente ser extrovertido. Ser extrovertido é personalidade. Uhum. Então, isso que você falou da minha energia é aquilo. Eu não forço a alegria. Eu sou a alegria
e eu te dou um repertório para você escolher o seu caminho de alegria. Então, tanto que eu fiz um evento agora, o maior evento de saúde mental, no palco eu falei, é o fim da era dos curadores, chega de querer curar as pessoas. Tipo, esse lugar do coach que quer, faz isso, faz aquilo, isso não dá mais, não cabe mais. A nova era agora é dos curados. Então, pô, seja uma pessoa feliz, que já tá bom, cara. Para de ficar querendo forçar. Tabata, você tem que fazer isso, cara. Pô, aquele cara que faz um curso no final de semana, e eu entendo que é natural isso. Eu também, eu sou essas pessoas às vezes, porque eu também quero, às vezes eu tô vendo, Tabata, você tem que vir, você tem que vir. Cara, você vai ver, porque a gente sabe que aquilo faz bem pra gente. Só que às vezes a pessoa nem tá pronta. Então, o que eu quero trazer de bom humor é, seja bom humor pra você, que a gente já vai dar o exemplo. Porque assim, quem que eu incomodo? O infeliz. O infeliz é um cara que ele se incomoda muito comigo. Por quê? Não é porque eu atrapalho ou porque eu invado o espaço dele. Porque ele acha que eu não sou de verdade. Porque ele nunca vivenciou aquilo. Ele fala, não existe. Igual muita gente fala pra mim, eu e a Carol, a gente tá casada há 6 anos. No primeiro ano do nosso casamento, eu falo, cara, mas a Carol é mó da hora, cara. Aí porque é primeiro ano. Aí segundo ano ficou tudo bem também. A gente tá no 6º, as pessoas falam, mas é o 7º. Por quê? Quem tá infeliz acredita que não exista esse caminho. Então, as pessoas que se incomodam com a nossa luz é porque ela tá na sombra, cara. E eu não tenho que converter ela, eu tenho que continuar brilhando. Ou ela quer te igualar, ou ela quer te igualar a ela, ou ela vai achar alguém onde ela se iguale. Porque eu tô com a Tabata há 21 anos. A Tabata é legal sempre? Não. Não. Nava. Então, assim, não, entendeu? Claramente. Mas assim, olha a fisionomia, vai ser legal tá assim, ó. sempre. Ai, meu pé, amor. Mas assim, em maiores momentos da nossa vida, sim. Só que assim, as pessoas, elas tentam, tipo, mas é normal, viu? O casamento vai... Ih, depois, não tem sexo mais, viu? Olha, se o seu não tem, não vai agora o meu que tem. Leva isso pra você. Leva pra você. Então As pessoas tentam igualar as coisas. E aí, quando você fala que realmente tá mudando, não é o cara que quer curar, pô, você se empolga quando você vai numa imersão, poderia levar fulano tá precisando. Só que às vezes ele não tá no momento que você tá e que você sentiu aquilo, né? A gente só tem que mostrar que a gente viveu aquilo. Eu tava com 3 pop-up aberta pra fazer pergunta e eu já perdi uma já. Daqui a pouco uma volta. Eu vou falar todas, aí você vê por onde você vai. Uma pop-up é a questão do ambiente corporativo. Quando você foi pra essa área, você sabe que é difícil entrar porque é uma área afetada. É uma afetada que eu tô dizendo. Adorei esse nome. É uma área afetada porque assim... bom humor muitas vezes não combina. Não. Até quando se ingressa alguém no ambiente corporativo, é extrovertido e humorado demais, ele quer fazer o bem, quer contagiar os outros, logo ele é limado, exatamente. O Brasil votou. E quem deixa hoje o time... Parece que ele não é competente. Mas porque ele é alegrinho demais. É verdade. Então, uma pessoa alegrinha demais não é legal ter por perto. Então, como é que você conseguiu? Porque... Eu sei que você não gosta desse termo, mas você acabou sendo um alecrim dourado entrando dentro das instituições. Sim. Outra pop-up, quando você falou da palestra que você deu, falando da era dos coaches. Sim. Que não é você fazer isso, fazer aquilo. Eu adoraria ver uma série sua de criativos, você fazendo o que os coaches dizem pra você fazer. Então, você entrando na banheira de gelo, você lê, sabe? Amor, já manda esse aí pro Pedro Gabi, os nossos próximos criativos. Sabe, você de manhã de forçar esse caminho. Em jejum pela manhã, fazendo a raspa a língua com não sei o quê, e o própolis, não sei o quê, porque você vai ficar uma pessoa melhor. Isso. Eu adoraria que você elencasse 10 e faz a série da Mari com Y, da era dos coaches. A minha palestra nova é sobre isso, inclusive, Tabata. Ia ser muito legal. Que é a indústria da felicidade. Vou abrir o primeiro pop-up. Primeiro pop-up, eu me inspiro na Camila Vidal, que foi minha mentora. Ela tem uma frase que é: sua diversão não anula competências. E eu fiz uma adaptação de que o bom humor não anula competências. O que faz? Porque é aquilo que você falou. De fato, alguém bem-humorado na empresa não é bem visto. Não é, ai, nossa, ele foi promovido porque ele é muito animado. Não é. O que faz o cara ser promovido? Resultado. Só que o que acontece? Hoje, tem alguém bem-humorado e alguém que é sério. Não é a pessoa mal-humorada, ela é séria. E eles entregam o mesmo resultado. Quem que é promovido? O sério. Porque nós temos uma ideologia de que essa pessoa tem mais sucesso. Ponto. Não dá pra gente lutar contra o viés coletivo. O bem-humorado, ele vai ser tido como alguém que não entrega resultado, que atrapalha, que tá desmotivado. Tem esse lugar. O que eu falo? Quanto mais bem-humorados eu tirar do armário e a gente mostrar
que isso não é o resultado, a gente conquista um espaço. O que o bem-humorado tem que se posicionar? Nem toda hora é hora da gente ser a energia total, porque pra gente hackear o sistema a gente tem que se parecer com ele. Então, pra eu ser convidada pra mesa de reunião, talvez eu tenha que descer um tom. Eu fui mestre cerimônias de um TEDx agora. E eles me falaram, Mari, precisa ser 2 tons abaixo. Pra eu igualar o tom do ambiente. E eu desci 2 tons. Deixei de brincar? Não. Teve uma TEDx que ela falou sobre o sabor da pizza dela e ela não revelou. E eu falei, gente, só eu quero saber qual que é o sabor da pizza dela. E assim, eu continuei brincando, mas num tom abaixo. Então essa consciência de tom é importante, sim. Você se sentiu bem? Super. Você não teve que ficar se... Não me machucou. Porque eu não deixei de ser a Mari. Tá. Eu só segurei o tom. Se falasse, Mari, isso aqui é pro resto da sua vida, eu ia falar, não, querido, não tenho como. Mas eu entendi que para aquele lugar, porque é aquilo, Tabata, se eu não descer um tom, eu não vou ser convidada para essa mesa. Se eu não sou convidada para essa mesa, como que eu espalho a minha missão? Então, tem lugares que eu vou parecer com o sistema para eu hackear. Por exemplo, tem ambientes que eu vou, as pessoas não sabem nem quem eu sou. Faltou a paisana hoje aqui. Tô paisana. Porque eu sei que eu tenho uma energia muito acima. Cara... Tem evento que se eu subo o tom, eu não consigo voltar mais. Porque eu mudo o ambiente. E eu atrapalho o cara que está palestrando. Então, muitas vezes eu seguro, porque senão eu atrapalho o mentor. Porque eu atrapalho. A Camila, inclusive, um beijo, Camila, que eu atrapalhei muito a última mentoria dela. Mari, segura, pô, segura! Porque você tá lá em cima. Exato. Porque a minha energia é muito alta. E aí a gente tem física explicando isso, os hertz. O pensamento gera um hertz é uma frequência. A frequência da alegria é uma das mais altas. Ela só perde para a paz do Dalai Lama. Quando a gente está vibrando em culpa, medo, raiva, é uma energia baixa. E é cientificamente comprovado que a gente adoece. Tanto que eu fico gripada esse último ano, eu nem gripei. É muito difícil adoecer, porque a minha energia é alta. Então, eu sei a consciência dessa energia e dentro do corporativo tem lugar que a gente tem que descer o tom. Mas o que eu falo, quanto mais bem-humorados mostrarem que não é o nosso bom humor que atrapalha a entrega, porque o que eu falo para os líderes, eu falo, olha, se o seu colaborador não está entregando o resultado, não é porque ele é bem-humorado, é porque ele é irresponsável. Para de confundir as coisas. Essa pessoa é irresponsável. E sem querer, esse filho da mãe é bem-humorado. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. O que acontece no corporativo é que a gente mistura. Porque, olha, ele fica brincando o tempo inteiro. Não é porque ele tá brincando o tempo inteiro, é porque ele não vai nada. O caráter dele ali tá duvidoso. Só que a gente mistura isso com bom humor. Então, sim, tem esse lugar. Eu acredito que... eu falo pros meus alunos que... A maioria dos meus alunos, eles são muito parecidos comigo. E eu falo, cara, tem lugar que você vai ter que dar sim. Porque se a gente não entra, pra eu furar essa bolha, eu preciso me parecer com ela. Então, por exemplo, eu falo de bom humor. Como que eu furei a bolha do corporativo? Eu tive que enfiar um monte de label. Então, eu sou TEDx, eu sou coautora de livro best-seller, eu fiz pós-graduação em neurociência, eu fui pro Vale do Silício fazer curso de inteligência emocional, eu fui pra Índia fazer curso de meditação, eu fiz o curso que o patrono é o Dalai Lama. Isso me faz entrar no corporativo. Eu tenho um amigo que chegou recentemente falando, poxa, Mari, ele é da energia boa, assim, ele fala de humor. Ele falou, eu não consigo fazer o seu cachê. O cachê dele é metade. Ele tem muito mais seguidor, o cachê dele é metade. Eu falei, sabe por que o seu cachê é metade? Porque você tá embaixo da comédia. Eu tô embaixo da saúde mental. Então, eu levo para a empresa onde tem mais orçamento. A gente tem um lugar aqui dessa brincadeira que não tem orçamento. Então, hackear o sistema e colocar o nosso negócio embaixo também faz diferente como o mercado olha para mim. Hoje, o mercado olha para mim como uma área empresária. Eu tenho alguns negócios. Então, eu também hackeio sistemas diferentes. Porque se eu fosse a Mari só do bom humor, talvez eu nem estivesse aqui, gente. Eu não ia ser convidada. Então, eu precisei entender qual que era esse jogo, porque senão eu não consigo levar minha mensagem do bom humor. Porque, de fato, ele não é aceito. E aí, esse lugar, eu fui conquistando. E a partir do momento que você conquista também alguns selos... Pô, eu falei no Nubank, na Porsche, no Itaú, no Bradesco. Hoje é fácil entrar em qualquer empresa. Já atendi 900 empresas. Então, hackear esse sistema do tipo, pô... Eu treinei os líderes da Porsche. Pô, a Porsche levou bom humor, então eu também posso levar para os meus clientes. Então, as empresas também começaram a colocar esse humor num outro lugar. Então, sim, esse primeiro pop-up, Tabata, é de fato mais difícil a gente se posicionar no corporativo, no mundo do empreendedor. As pessoas não levam a sério. Não é, ai, Mari, que injustiça.
real, é viés coletivo. A gente tem um viés coletivo do tipo, engraçado, eu vou contratar um cara que é engraçado, um encanador, super divertido, ou um que é mais sério. Na nossa cabeça é ideologia, a gente criou. Tem uma autora que chama Rajir Patel. Ela escreveu um livro que chama Shakti. Nesse livro ela fala que quando a gente racionaliza demais, fisiologicamente, a gente é triste. Porque a felicidade, ela tá ancorada no agora. Eu só consigo sentir felicidade no agora. Se eu tô racionalizando, eu tô no futuro. Então, fisiologicamente, quem pensa demais é triste. Fisiologicamente. Não tô querendo dizer que, você... eu sou muito inteligente, eu sou triste. Mas o que aconteceu ao longo dos anos? A gente tem uma percepção de que o triste é uma pessoa mais inteligente. Ele é profundo, ele é refletivo. E qual que é contrário, gente? Se eu sou bem-humorado, eu sou burro. Então, eu não quero parecer superficial. Tanto que é uma dor minha, assim. O tempo inteiro eu tenho que ficar cagando regra do meu currículo. Porque se eu chego só com a minha capa, a pessoa fala, não tem profundidade. E eu tenho esse ego do tipo, não, eu estudo, cara. Eu leio. Mas eu preciso falar. Porque, de fato, quando eu subo, as pessoas acham que eu não tenho profundidade, que eu não tenho negócio, que eu não tenho família. Quem é ela? Quem é? Quem é ela? Quem é? Durante muito tempo, gente, eu sou palestrante, o meu principal motor hoje é palestra, eu tenho outros negócios, mas é esse. Eu já tinha 4 anos, já em grandes empresas, um amigo meu falou, Mari, você tá precisando de ajuda, cara? Você quer algum... Eu falei, como assim? Não, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, calma, não tô entendendo. Ele, não, porque você só vive de palestra, né? Eu falei, manda uma cesta básica lá pra casa, que o negócio não tá bom. Tá difícil. As pessoas não colocam esse lugar. Pô, só vê meu Instagram lá, Mari de capa, brincando na cabeça das pessoas. Pô, Mari não tá ganhando dinheiro. Então, o viés coletivo do bom humor, ele não está atrelado à prosperidade e sucesso. Então, existe isso é o que eu quero quebrar, e é por isso que eu capacito, a minha metodologia de liderança chama Light Leader, pra gente capacitar essas lideranças leves, pra elas entenderem que isso não anula. Então, bom humor não anula competência. Não é porque você é mais leve que você não entrega resultado. Mas a gente precisa mostrar mais resultados. Então, o bem-humorado tem que se provar mais vezes. Você sabe que eu me identifiquei pra caramba, né? Porque eu sou uma pessoa completamente bem-humorada. É muito difícil você ver eu pra baixo. Né? Lembra quando a gente tinha a empresa no centro? Teve um amigo de um amigo nosso que ele chegou pra esse amigo que a gente passava sempre. Amigo do amigo do amigo. Tem um amigo também que chegou. Aí o amigo ligou pro amigo e falou que era um amigo. Eu Chaves, amigo. Chaves, e ele falou... Mas era um amigo. É um amigo. Do amigo meu, que era amigo. E aí que depois você ficou seu meu amigo, olha que legal, né? Aí não para, né? Dois bestas que o looping vai ficar. Mas ainda bem que ele era seu amigo. Se fosse meu inimigo, não tinha falado. Né? E aí ele chegou pra esse meu amigo, vai ficar muito legal agora. Meia hora depois. Vai ficar muito bom. Mas qual era o amigo? Acho que a gente já entendeu aqui, Danilo. A gente pegou a referência aqui do amigo. Acho que do amigo a gente pegou. E ele chegou e falou assim pro meu amigo, brincadeira. Falou assim. Não, vamos falar sério agora. Ele falou, cara, seu amigo, não tem problema? Eu falei, ele falou, por quê? Ele falou, não, cara, ele chega todo dia sorrindo pra abrir a empresa. Olha, e ele brinca com todo mundo. Cara, tipo... Eu brincava com os frentistas do posto, eu brincava. Eu falei assim, cara, não tem problema? Eu falei assim, mano, todo mundo tem problema. E um dia ele perguntou isso, falou pra mim isso. Eu falei, cara, eu sou essa pessoa, eu saio de casa feliz. A Tabata fala que se eu fosse uma raça de cachorro, eu sou um labrador. Eu tô lá, com todo mundo. Só peludo, abana o rabo, legalzão, se joga, lambe, pega a bolinha, entendeu? Pega a bolinha, eu pego, volto, tudo. Eu sou esse tipo de pessoa. Sim. Só que quando você falou, eu me identifiquei quando eu era mais novo. Na escola, eu era o primeiro a tomar paulada da professora de tipo, você não para de falar, você acha que você vai ser quem assim desse jeito. Aí você começa a raciocinar que parentes próximos, você, mano, você leva a vida desse jeito, uma piada, você tem que ser mais sério, você tem que estudar, não é assim. Aí você vai se identificando quando você tá falando, assim, tá. Quer se provar, né? Aí você precisa, porque eu preciso agora pôr um óculos, ler um livro e ser intelectual. Que né? profundo. E dentro era um gibi de comédia, né? Então, é aquela casca que eu acho que... É o viés coletivo. Hoje o mundo ele está tão diferente, aí volta naquela palavra sua, da mudança dos coach, da mudança de tudo, tá tão diferente que a gente está se destacando de uma outra forma e as pessoas estão vendo a gente com uma outra energia. Só que antes a gente era o primeiro que tomava, que é a história do prego. O prego você destacava, toma uma martelada. Toma ali. Então se você era excluído na sala de aula, a Tata falou esses dias num episódio, um negócio muito sério. Pô, hoje todo mundo pergunta. Antigamente você tinha medo de perguntar alguma coisa na sala de aula. Você, né? Porque se você perguntava, você era o burro, você era o que não entendia, ou o professor virava e falava, lerdo. Você não prestou atenção, não vou te explicar. Era isso. Então, a gente veio de uma geração que se assustada. A gente se interessa e pergunta, é errado. É burro. É burro.
E agora não mais. Então a gente sai dessa bolha. Quando você falou da bolha, eu falei, realmente. Hoje eu adoro fazer o que eu faço, né? Ter o podcast, falar. Tava também, enche o saco até o show. Você fala para um caramba de manhã. Cara, eu sou aquele filme eu só não sou a Branca de Neve, mas eu sou eu saio cantando pela casa, o passarinho já tá cantando, eu tô falando com todo mundo. Eu falo com a planta, eu falo com todo... Eu sou essa pessoa feliz. É meu isso. Claro que eu tenho os meus momentos difíceis, eu tenho minhas preocupações, tem dia que eu tô triste, mas eu tento deixar o meu humor, o lado bom da minha vida... Você cai menos, Danilo, do que a média das pessoas. É difícil você ver muito pra baixo. Sabe? É aquele negócio que tem que acontecer alguma coisa bem sério, mas são momentos também. E eu consigo fazer... Isso não é bom, né? Mas eu faço piada em qualquer lugar. Então eu consigo... Por que não é bom? Olha lá. Não, então... Mas não, é onde eu ia falar. Vamos destravar? Vai, coach. Acho que... Olha como isso é culpa de alguém que falou, não é hora de fazer piada. Porque uma vez alguém falou pra mim, eu quero ver você contratar alguém com bom humor. Mandar alguém embora com bom humor. Eu falei, bom humor é a gente se sentir bem. Se você fez uma piada pra fazer as pessoas se sentirem bem, você não ofendeu, não é violenta, por que ela faz mal? Então, assim, eu acredito que piada, eu sempre falo, tomar cuidado com piada, porque a gente vem de lugares de piadas muito ruins, e às vezes a gente repete, então piada eu gosto de deixar esse parênteses, porque sim, tem um monte de piada bosta, não faça. E se você rir da piada bosta, você é tão bosta quanto o cara que fez da piada bosta. Ponto. Igual o amigo do amigo que é bosta. Do amigo. Aquele amigo do Danilo, que é amigo do amigo dele, do amigo. Traz o amigo. Mas isso da piada, olha só, é uma crença que elas começam a entrar. Isso é uma crença que você... Vai. Mas é um bloqueio teu. Então deve ter lugares que precisam dessa sua energia que você segura porque você fala, pô, aqui eu não posso ser você. E o que é o bem-estar? É o Danilo, seu Danilo não interessa aonde, cara. E aí outro ponto que eu quero trazer da sua fala é que você tava brincando do amigo e você falou, não, agora vamos falar sério. A gente tá falando sério. Já tava falando sério. Então, é esse lugar do corporativo e do adulto que pessoas como a gente precisa transbordar pra mostrar que existe seriedade no leve. A gente consegue transitar, que é uma das minhas frases, que é dá pra falar sério sem ser sério. Cara, dá pra eu falar de assuntos profundos, dá pra eu me curar, tanto que eu fui fazer pós-graduação em neurociência, pra provar que a gente consegue evoluir emocionalmente no positivo também. Não o positivo tóxico, que é o segundo pop-up. Não é esse positivo do tipo, pô, então o Danilo acorda todo dia, eu tenho que ser igual ao Danilo? Não, você tem que ser igual a você. Mas pra você funciona, continua fazendo. É o que funciona pra cada um, assim. Então, esse ponto do tipo, agora vamos falar sério, é algo que a gente tem que trazer sempre. Por que a gente tem que falar sério aqui? Por quê? Porque se não tiver, a gente não tá aprofundando, não é uma... Então, tem esse lugar... Se não é sério, não é bom, né? Não é bom. É isso que pra mim são paradigmas, não é nem crença, acho que são paradigmas, porque o universo, o viés coletivo colocou aí. Então o meu papel, quando eu falo com bem-humorado, a gente fala, cara, vamos falar, é pra gente transbordar esse lugar para as pessoas se sentirem mais confortáveis. E o pop-up 2 da Tabata que ela me perguntou, que eu não esqueço a pergunta, que eu fiz o pop-up 1, pop-up 2, que é em volta com isso, que existe uma indústria da felicidade. Eu vi um documentário no Curta 1, e ele falou sobre isso, assim, que em 1930, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles estavam numa fase ali de uma depressão e eles começou essa indústria do autodesenvolvimento ali, da felicidade, daquele comercial de margarina, que, pô, você tem que ser feliz. E aí o que eu vejo? Teve esse lugar e, cara, só cresceu, e aí veio os coaches, tem tanto coach no mundo, e onde é meu medo? Que a minha nova palestra, a primeira pergunta é, a gente de fato precisa ser feliz o tempo todo? Não. E eu sinto que a internet também tá colocando... Você falou dos personagens, do tipo, das fórmulas. Então, então é banho gelado e tá. Cara, não, não existe. A gente precisa tirar esse lugar da felicidade eterna o tempo todo e todo mundo tem que estar bem o tempo inteiro e tudo tem que dar certo, porque a gente colocou na rede social o lugar do extraordinário. Pô, você tem que ser extraordinário. Se não for extraordinário, você não tá vivendo a vida. Que merda é essa? Então, hoje, a minha palestra esse ano tá levando esse consenso de que a gente tem que voltar do tipo, cara, a felicidade é um processo, a gente vai subir, a gente vai descer. Como que a gente consegue viver bem no ordinário? Isso é o segredo da vida. Porque a gente criou um modelo de campeão na rede social muito forte. Só que, gente, não cabe todo mundo no pódio. Se não cabe todo mundo no pódio, é por isso que a gente hoje, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo. Porque existe um lugar de comparação forte. Tipo, a Tabata é maravilhosa, cara. Olha que incrível, minha vida é uma bosta aqui. Porque a gente está se comparando com o outro. Tem um livro do Jay Shetty que chama Pense como um Monge. E ele fala, só se compare com você.
Então, quem era eu ano passado, quem sou eu hoje? Então, eu acredito que esse pop-up que você trouxe dessa indústria da felicidade, eu quero trazer pro dia a dia de quem tá assistindo, você que tá assistindo a gente aí, maravilhoso. Cuidado com isso. Não morde essa isca a responsabilidade é sua por não ser feliz, você que não tá dando conta, olha lá, você é seus resultados. Não é resultado, você é você. E o quanto a gente tá confortável em ser a gente mesmo, o quanto a gente tá confortável na vida ordinária, que faz com que a gente seja feliz a longo prazo. Esse Pense Como Monge, a gente leu. A gente leu demais. Bom. A Tabata brigava muito comigo. Você não tá aplicando o livro, tem que ser mais monge. Porra. não sou assim. Aí você falou, eu não sou monge. Não, fala pra ela, eu vou escrever um Pense Como Danilo. E aí você me saco. E eu sou uma pessoa tão boa, mas tão boa, eu virava e falava pra ele assim, você tem certeza que leu o livro? Eu acho que não. Danilo, você quer conversar sobre isso, querido? Vamos. Acho que aqui é um ambiente seguro. Eu também acho que tá. Eu acho que eu tô preparado. Eu posso sentar do seu lado? Eu vou me sentir mais acolhido. Mas o que eu gostei do que você falou, já teve vezes aqui, né? Porque a gente brinca que a bola é nossa, o podcast é nosso. Teve vezes que eu e o Danilo, a gente falava assim, a gente não conseguiu tornar esse podcast mais leve, mais brincalhão. Só que esse erro tá na gente, né? Porque a pessoa, se ela tava blindada aí, enfim... Não tem como controlar o outro. Não tem como controlar o outro, mas a gente pode fazer a nossa parte. Pode. Só que, olha só, como a gente tem em mente que 80% desse podcast é você, a gente quer... Fodeu. Nossa, a baliza tá alta hoje. 80% é você e 20% a gente. Então, a gente ficava com receio de ser intransigente. Ou se às vezes você não tá dando tanta abertura pra brincadeira, às vezes não com você. E às vezes mas a personalidade do cara, né? E a gente ficava assim, um pouco engessado. Só que não tem que ser dessa forma. A brincadeira da dedada. Eu tinha parado. Mas eu volto e faço. Não, eu tinha parado total com a brincadeira Aí a da Mariana dedada. falou pra você ficar à vontade com o dedo. Pode pôr o dedo onde você quiser. Põe a dedada aí. Aí a gente tava na Expo Empreendedor e eu entrevistei o André Diamond. Diamant, esse aí, eu sempre falo errado. É porque ele é muito bilíngue. É. Inclusive você na escola de inglês, Danilo aqui, que ele é English. Ele já faz o Timas. Precisar da garota propaganda, sou idiota. Aí... Sou idiota. Você que tem outra língua também... Esse cara, Ele é trilingue. É português, espanhol e inglês. Então, é trilingue. La garantia sou eu. La garantia sou eu. É original. Bem original, vai. Eu adoro. E ele falou, cara, você tem que fazer isso não, você não tem que parar não. Isso é muito legal. Isso é uma marca de vocês. Vocês têm que... Eu falei, mas tem pessoa que às vezes eu falo e o convidado fica sem dessa graça. pessoa. Ele olhou o problema do convidado. Aí sabe quando você toma e fala assim, cara, é verdade. A pessoa veio aqui, ela tá dando entrevista pra gente, ela fez esse acordo com a gente, ela tá aqui, tô chorando, gente. Ela tá aqui, e aí ela pega e ela tem que entender o ambiente que ela está. Claro, eu não faço nenhum outro tipo de piada. Ofender. Eu vou ofender, eu vou tirar a pessoa de giro. Mas é o seu ambiente. Isso. Só que é o nosso ambiente. Então eu falei, dá pra ser leve assim. É isso. Porque tem um amigo nosso que ele falou desde o começo, falou, o dia que vocês forem 100% vocês, a chave vai mudar. Esse é o molho. Esse é o molho disso aqui. Quanto mais tiver de vocês, é o que eu falo pros meus alunos, assim. Hoje eu, Mário, meu cachê é diferente de o palestrante que está começando, porque tem muito do meu DNA. Do tipo, o que eu faço é muito diferente. Tanto que eu ouvi a semana, eu até pedi pra cliente fazer um depoimento pra mim. Ela falou, Mari, eu coloquei sua proposta na mesa como MC, mestre cerimônias, e o meu chefe pediu mais duas propostas. Ela falou, não tem como, porque a Mari não tem concorrente. O que ela faz é único. Eu falei, pelo amor de Deus, faz um depoimento aí pra mim, cara. Então, quando você fala, por exemplo, da dedada, é vocês, cara. E isso faz com que vocês comecem a trazer o público que quer ouvir vocês. Porque quanto mais, não vou fazer pra agradar esse, pra agradar outro. Aí agrada todo mundo, não agrada ninguém, e fica aquele lugar. O cara que não gostou, ele que leva pra terapia dele. Ó, eu entendi que assim, o podcast, as pessoas achavam que trazia alguém famoso e ia levantar o seu podcast. A audiência daquela pessoa, ela vem assistir. O que vai fazer ela ficar no seu podcast? Os hosts. O ambiente. Eu gostei daquele casal lá. É isso aí. A Má foi lá, o casal é legal. Vou continuar acompanhando aqui um ou outro episódio dele. Aí você vai criando essa comunidade com a pessoa. Mas a galera achava que traz o Joãozão fodão, e aí ele vai, nossa, meu canal vai estourar. Se você não é bom, desculpa, não vai andar. Entendeu? Porque o podcast, ele tem que ficar numa sintonia. Então, dá pra brincar com todo mundo? Não dá. Só que eu vi que eu comecei a falar assim, não, eu tenho que brincar.
A piada não cabe, mas o bom humor cabe. Exato. Então, assim, a piada, geralmente, dependendo da personalidade, não cabe. Mas o humor de você estar bem, se sentindo bem, cabe em todos os podcasts. Que é o que a gente fala. Não Todas dá pra as começar o entrevistas. episódio. Sejam todos bem-vindos Olá. a mais um episódio. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou passar a vez aqui pra minha convidada especial. Estou empolgadíssima. Ela... funciona, cara. Funerária vai com Deus, você é o próximo. Amém. Né? Amém. Aquela É história. a Santa Luzia, sua morte é a nossa alegria. Não vai. Vai, vamos disfarçar. Bom, vamos aqui. eu queria que você falasse sobre mente ascendente e descendentes. Boa, do livro Mindset. Gosto de falar dessa mentalidade. Isso também entrou no papo coach muito forte. O mindset. Todo mundo fala Todo de mundo, mindset. Qual o seu mindset. mindset? Eu gosto de falar que é quem tá disposto a crescer e quem não tá. A mente rígida, dificilmente ela evolui, porque, pô, não cabe mais nada, eu vou colocar alguma coisa nesse copo, ele tá cheio. Então, eu gosto muito de falar que o bom humor é a nossa percepção de perceber o universo. Então, que nem vocês falaram, Mari, eu entrei aqui, aquela pessoa, cara, ela não tá muito flexível. Então, eu sempre falo, né, quem é o adulto da conversa? Porque uma pessoa que tem a mente rígida... Obrigada. Aqui, Eu... Não, na verdade, não tem ninguém aqui, né? Inclusive, adulto, se puder entrar aqui nesse podcast. Quem que eu chamo, meu amigo? A gente tá querendo Tem um criar. amigo do Danilo. A gente tá meu querendo amigo. criar uma comunidade de adultos. A pessoa que tem a mente flexível, ela nunca vai querer ganhar a conversa. Então, quando isso tem a ver com bom humor, pra gente se sentir bem, pra gente ter uma evolução, a gente precisa ter essa mente mais flexível pra ouvir crítica, pra ouvir opinião, pra ouvir caminhos, pra ouvir, vamos dizer, ajustes. Então, quanto mais a sua mente está flexível pra você deixar caber coisas novas, a gente consegue elevar muito mais a nossa sensação de bem-estar. Porque geralmente a pessoa que é mal-humorada, ela tá super fechada. O Danilo fala assim, nossa, Mari, cara, esse tom que você usou na reunião não foi legal. O mal-humorado, ele já tá mal. A mente inflexível, ele fala assim, não, tô ótimo. Eu não preciso de nada. Eu sou maravilhoso, Danilo. O que você tá falando aqui? Eu tenho tudo. Você sabe quem você tá falando? Sabe o que você tá falando? Então a mente rígida, de fato, ela coloca e conduz a gente para um mau humor. Porque você não tá disponível. Como que você vai agregar uma coisa no seu coração se seu coração não cabe mais nada? Então a gente precisa trabalhar a nossa mente para mudar de opinião, para aprender. Porque eu falo, quem acha que sabe de tudo não sabe de nada. Então, por mais, eu sou uma pessoa que faço palestra, eu sou mestre de cerimônias, eu faço live, mas eu sempre faço curso de oratória de comunicação. Por quê? Quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. Então, ter uma mente flexível é muito mais um caminho de humildade. Porque às vezes numa conversa, eu gosto muito de falar, você sabe de um assunto, mas tem uma pessoa tão empolgada contando algo que você já sabe, só ouve. Porque isso, às vezes, é o nosso ego querendo mostrar que a gente sabe, né? Do tipo, já ouvi isso aí já. Isso eu já sei. Pra que você vai falar isso? Pra desmontar a pessoa. Desmontar a pessoa. Então, só o fato de você ouvir já é uma flexibilidade e uma empatia muito amorosa para que aquela conversa flua e para que as pessoas evoluam. Então, é uma frase que eu tenho falado muito, que é do Vishen, que é o fundador da Mind Valley. Ele fala, a gente precisa parar de querer ser o melhor do mundo, assim, tipo, cara, isso já tá chato. E na rede social tem muito disso, assim, tá todo mundo querendo ser o melhor do mundo. Olha, eu tenho o melhor tal, eu tenho o melhor tal, olha os meus resultados. A gente precisa começar a ter uma mente flexível, a gente tá deixando mais permeável pra gente ser melhor para o mundo. Então, a gente ter uma mente flexível, a gente permite com que o bom humor chegue pra gente conviver melhor, pra que seja legal. Não que você tem que ser o melhor da conversa. Por que você quer ser o melhor? Coisa chata, tá chato esse lugar já. Então, pra mim, a mente flexível é um sinal de humildade. Uma pessoa que muda de opinião, uma pessoa que fala, pô, errei. Uma pessoa que fala, cara, eu tô disponível. O cara é PhD, mas ele tá ali ouvindo o Júnior falar. Porque ele sabe que ele vai aprender com aquilo. Isso, pra mim, é uma mente flexível, uma mente ascendente, uma mente que tá disponível pro próximo passo da evolução dela como ser humano, sabe? Eu vejo no podcast, ele é uma máquina de aprendizado. Pra mim, pra quem tá assistindo, eu brinco com o Murilo que isso aqui é o MBA pra ele. Eu falo assim, você vai pegando muita coisa aqui, você vai aplicar. E é um papo descontraído. Porque não é aquele negócio engessado, não é aquele negócio que, nossa, precisa 100% falar certo porque eu estou errado. Eu erro pra caramba, todos nós erramos. Mentira.
Cara, Nossa, acabou comigo, cara. Achei que você não errava. Erro. Otávio, você tem que avisar essas coisas. Cara, a gente vem, falou, vamos um podcast, e aí o cara erra! Pô, o cara erra! Aqueles que se empolgam, né? Ele erra tanto que você sabe da conversa dos bastidores. Até deu queda de luz aqui em casa hoje. Tem Parece que o jogo errado. virou, né? Tem errado. Quem não erra é minha esposa. É. Ela sempre tá certa. Ela sempre não, eu também não. A minha também tá aqui. Eu pedi pra Deus uma mulher tão certa, que ela mandou pra mim que nunca erra. Tão certa que ela é. Mas eu comecei a aprender, eu falei, caramba, pô, você tá aqui, puta energia boa. Aí eu tô aprendendo com a Mari. A Mari falou, a cabecinha vai ali, né? Tem dia que eu tô com a folhinha, eu vou anotando, tudo porque são insights que fazem bem pra gente. Esses dias eu recebi uma mensagem no YouTube de um cara que você nem viu, um cara escreveu um livro no podcast do Rafa Brito, falando que sim, é verdade, que o que a gente tava falando, e ele comprou um curso de copywriter e um de tráfego pago. Ele era eletricista, ele saiu do CLT, ele falou assim, olha, não estou milionário, mas eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava trabalhando. Então, aí ele só fez assim, as dicas que vocês estão dando aí realmente é real. Pronto, cara, pagou o meu episódio. Eu falei assim, ó lá, tá vendo? É sobre isso. A voz que legal, a gente, hein, cara? É muito legal. Porque a voz que a gente tem hoje, aqui, e não só nós, todos os outros podcasts, tá ajudando alguém. O cara que tá lá na casa dele um dia mal, cara, um dia bosta, um dia fezes, ele tá lá. Aí ele põe um podcast pra escutar. Aí, pô, ele escutou o fulano falando, cara, olha, se eu fizer isso, dá um... Então, é sobre isso. Aí a palavra sua, por isso que eu falei tudo isso, é a questão disso aqui, é ajudar o mundo. Não é só você ajudar mais. Não. Tá chato já essa Porque galera tá chato, que quer eu brilhar. sei tudo. Porque o que a gente mais tem no mundo é pato, né? Não voa direito, não anda direito e não nada direito. Mas ele acha que ele faz tudo. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo muito em palestra que não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Exato. Porque a pessoa que ilumina, ela também tá brilhando. Mas não só pra ela. Sabe? A gente tá levando luz pra quem não tem. Então, a ideia não é falar assim, nossa, olha como eu sou incrível. Gente, eu tô vivendo aqui de um jeito da hora. Como que a gente faz? Eu mandei no meu grupo esses dias, eu falei, galera, quem que você deixou mais rico e mais feliz hoje? A vida é isso, cara. A gente tava aqui hoje nos bastidores, tipo, em que momento vocês estão? Vamos se ajudar e vamos conectar e fazer o negócio acontecer. Tipo, eu acredito que é muito mais essa fatia, sabe? Tipo, como que a gente tá fatiando o nosso bolo, assim? Tem muita gente querendo acumular bolo sozinho, tá chato. A gente faz esse conteúdo pensando na audiência, mas como diz o Danilo, a gente acaba fazendo uma consultoria grátis e trazendo alguma coisa pra gente. Lógico, né? Sim. É o que o Danilo, ele já brincou. Grátis Se não, a vou mandar gente- o Pix depois. É pique. A gente queria ter uma prateleira pra colocar como se fosse um livro, cada um de cada participante que já passou por aqui, porque realmente ele deixou marcado alguma coisa entre a gente. legal. E eu que saí, fui buscar um adulto, né, pra entrar aqui no podcast, porque a gente falou que não tinha achou? nenhum. Olha só onde foi minha cabeça em 2 questões, Mari. Eu não sei se eu te agradeço ou, enfim, fico um elefante agora aqui. Geralmente eu faço isso. Primeiro, É o Tais Mania. quando a gente viu você lá com a Lara em Santos, tá? Eles me assistiram palestrando, Exato. gente. Eles me viram palestrar ali no palco, fazendo o que eu faço. Eu percebi quanto eu tava amarga no começo daquele dia. Olha só. Eu estava leve, porque eu tava viajando, tudo, mas eu estava amarga. Por quê? Porque eu tava completamente assim, não quero receber isso. Por que eu não tava querendo Faz receber? Entendeu? Então, eu consegui chegar nisso, beleza. Porque depois eu já terminei numa outra vibe. Ok, então você abriu a caixinha. Agora, a segunda coisa. Como é que o Danilo ainda permanece comigo depois de 21 anos? Vou te fazer o porquê dessa questão. Você falou que se eu largar, você me mata? Porque ele quer ficar vivo, né? Muito Tá, obrigado, tá. gente. Esse foi o Que Acordo Podcast. É um negócio de tá vivo mesmo, um negócio que ele quero- quer garantir. Quero ficar garantido. Quando a gente começou a ficar junto, era exatamente a gente rindo o tempo todo. Por quê? Pegou a criança dele com a minha e de uma Vocês se forma encontraram. e de uma forma ou de outra era muito complementar essa questão de brincadeira. E eu não tenho sido assim ultimamente. Aí eu fui até o banheiro, voltei me fazendo essa pergunta: por que ele tá comigo até hoje, sendo que eu não tenho mais todos esses picos Forte essa de pergunta. brincadeira como eu legal. tinha antigamente? Porque não é isso que une você ao Danilo. Ponto. Não, sim, mas o bom humor, ele existe Ele entre é uma uma relação. gasolina. É uma gasolina, exatamente. Mas ele não é, vamos dizer assim, o motor. Porque pensa que o humor, ele não é só o pico da euforia, da piada. Ele é se sentir bem. Então, muito provavelmente, você faz ele se sentir bem em silêncio.
você faz ele se sentir bem quando você tá na paz também. Então, não é esse lugar, assim, e é o que eu trago. Eu sou uma pessoa muito mais, eu sou mais discreta, no meu dia a dia, eu tenho um tom abaixo, eu sou introvertida. Tem uma pesquisa, tem como é que fala? Um teste, que chama 16 personalidades, que é um teste gratuito, que você sabe se você é extrovertido ou introvertido. O que é isso? Não é que eu sou tímida, é que eu ganho energia sozinha. Então, em mais momentos do meu dia, eu preciso estar quieta. Ele não. Ele é falante. A Carol, minha esposa, é autista. Só que a Carol, ela fala pra caramba. Fala muito mais que eu. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu, pra onde vai tanto isso? E em muitos momentos, eu falo pra ela, eu falo assim, amor, tudo bem se eu ficar quieta aqui, você vai me amar? Se eu não for essa pessoa. Então, o elo não tá nos picos. E assim, Tabata, a gente vai mudando ao longo dos anos também. Como a gente se abastece com o Danilo, ele manteve a personalidade dele e ele vai. Mas isso não faz com que você seja mais mal-humorada ou pior, digamos assim. Porque tem essa cobrança. Tipo, porra, eu não era aquela pessoa animada o tempo todo. Pô, mudou. Só que você entende que não é isso que conecta? Então, o que conecta com ele é a sensação de bem-estar. Se você fizesse ele se sentir mal, ele não estaria com você. Então, em paz, em silêncio, quieta, na sua, você faz ele se sentir bem. Ele faz você se sentir bem quando ele tá aqui, porque ele tem isso ainda, mas você não. Então, eu gosto de tirar essa mochila também, porque comigo, que falo e comunico bom humor, tem essa mochila comigo, do tipo, porra, eu tô de boa hoje, cara. Que foi uma coisa que eu falei pra Carol. Teve uns dias que eu tava uma semana, tava aqui, ó, calma, tava aqui, ó, em paz. Que eu tenho os meus picos, assim, que eu tenho muita energia, e tem semanas que eu tô mais... E eu falei pra ela, eu falei, nossa, será que ela vai me abandonar, cara? Porque ela me conheceu, eu era tipo... Ah! E agora eu tô indo nesse lugar, trabalhando a minha ansiedade, do tipo, cara, descendo, e eu fiquei nessa preocupação. Eu acredito que quem tá ouvindo a gente, tirar essa mochila de ser, vamos dizer assim, extrovertido, um pico, e engraçado, e entregue, e conversando com todo mundo o tempo inteiro. Não é isso que leva as pessoas a estarem com a gente. Porque tem um lugar... que nem vocês falaram que quando vem um convidado aqui, vocês querem trazer o cara ali porque vocês têm muita empatia. O problema de ter muita empatia é que a gente se preocupa muito com essa mochila do outro. Então, pô, se eu não for útil, porque quando a gente é engraçado, meio que a gente tá sendo útil pra pessoa. Pô, então, se eu não for útil, eu não vou ser amado? Então, tem esse lugar também do bom humor, ser uma ferramenta da gente ser aceito, da gente, pô, se a gente é bem-humorado, a gente brinca, as pessoas querem estar perto da gente. Mas será que quando eu não for, as pessoas vão querer estar perto de mim? Vão, porque a nossa essência não é essa personalidade. É o quanto a gente faz as pessoas se sentirem bem no nosso silêncio. Então, eu entrei num momento terapêutico aqui, absurdo que elas... a gente se isso, sentir amado, sabe? Sem ser útil. Eu falo pra Tabata muito que... É só a hora agora você tem que brilhar muito. Brilhar muito. Agora, eu falo pra Tabata que assim, a Tabata ela sempre foi uma pessoa muito difícil. A Tabata, ela... Eu acho que... eu vou deixar eles à vontade aqui, gente. Que eu acho que... essa hora de falar? Ele começou bem pra cacete. Vai. Só que... Tipo, assim, só que foi por essa maneira que eu me apaixonei por ela. Por ser uma mulher tão forte. Intensa. Tão intensa, ela não fica rodeando pra falar, ela não é a mulher do pano quente, né? Às vezes a energia masculina dela, às vezes é maior que a minha, porque é o jeito dela. E eu me apaixonei por esse tipo de pessoa, então por isso que eu estou com ela, né? E por mais que a gente se dá bem, a gente brinca, é difícil você ver a gente... mal, os dois. E às vezes quando eu tô sem falar, ela fica me cutucando. E aí, você vai falar? Eu falei, mas onde você pediu pra mim parar de falar? Tá difícil entender, tá cara. difícil. É que não é normal quando ele para de falar, entendeu? Olha lá. Tu pediu pra parar de falar. Você tá falando de maquiagem. Outro dia ela falou assim, mano, eu não aguento mais. Eu desço a escada, você já tá falando. Eu falo assim, mas é que eu já acordei faz 2 horas, né? Querida, eu já tenho muita coisa pra contar. Aqui, eu já tenho muita coisa pra contar. Aí eu paro, daí ela vem, tá tudo bem? Aqui hoje você... Eu falei assim, ué. Faz a falta, Fica naquela questão. Só que são anos juntos, que é onde eu falo pra ela. O amor, a paixão, quando a gente tem um relacionamento, pô, a gente trabalha, a gente faz tudo junto. Tudo junto. Até e a Carol sexo. Também. Mentira. Sério, cara. Olha que coisa boa, amor, é igual legal. a gente. A gente faz tudo junto. Não, é porque tem casal que não faz sexo, gente né? que não faz, é uma galera. E aí eu falo pra Tabata, a gente se completa, um que fala demais, o outro que tá mais sério, ou quando um tá triste, o outro vem lá e alegra. Pô, quando eu vejo que a Tabata não tá, vamos lá. Isso é casamento. Isso é casamento. Então, a sua pergunta de por que estar é pelo todo, não por um detalhe.
o todo que faz a gente estar junto. Love is in the air. Que bom que a gente não leva a nossa vida em piloto automático. Até já joga essa bola de volta pra Mari pra ela virar e falar sobre as pessoas permanecerem em piloto automático. Pô, essa daí, pra mim, é a crise, assim. Eu acredito que a gente tá batendo o carro porque a gente tá no piloto automático. E o piloto automático não é... Vamos dizer que hoje a gente tem um lugar que hipnotiza, né? A dopamina ali é gostosa, a gente sente um prazer. E a gente começa a ver a felicidade dos outros, um lugar de onde a gente quer estar. E aquilo meio que leva o nosso cérebro pra desejar aquilo. E a gente entra nesse universo virtual. E a gente quer ser aquilo. O que é o piloto automático? Eu não sair desse virtual. Eu acordar de manhã já pensando naquilo que eu quero alcançar, naquele virtual, na vida dos outros, em como é a felicidade e esquecer de como eu estou. Então, primeira dica que eu trago, assim, de desligar o piloto automático, cara, abrir o olho, a primeira reunião do dia tem que ser você com você. O que tem acontecido é que a gente abre o olho, antes da bom dia, a gente já tá aqui, ó, pá, na tela. A gente já entra nesse mundo que não é o nosso e é a cobrança do outro, é como o outro tá vivendo. A gente entra nos e-mails que a gente tem que mandar, no boleto que tem que pagar. A gente abre uma gaveta muito distante da gente. O piloto automático, que eu gosto de dizer, é que às vezes ele é importante, sabe? Eu acho que assim, na maior parte do nosso dia, da nossa vida, tem que ser no piloto automático, senão a gente vai gastar muita energia. Então a maior parte das coisas tem que ser mais automatizada, a gente tem que, né, vamos dizer assim, poupar energia. Mas o começo e o final do dia tem que ser conectado com você. Tem que estar ali, por exemplo, em casa a gente tem um acordo que, cara, fechou ali na porta do quarto, a gente não traz problema. Então, assim, deitado na cama, a gente tá vendo TV, a gente não fala de trabalho, a gente não fala, porque a gente organizou aquilo. Porque o que você falou, Mário, eu tava amarga. Se não viesse alguma coisa e cortasse... Talvez por quantos dias você ia ficar no amargo, sabe, Tabata? Então, o piloto automático, ele deixa a gente mais tempo num sofrimento. Então, a gente marcar uma reunião com a gente diariamente, do tipo, pô, não tô bem hoje. Que nem eu falo, não é a gente falar, não quero sofrer, eu não vou chorar, eu não vou fingir que eu não tô triste, que eu não tô com raiva. Não é isso. É a gente falar assim, pô, tô com raiva. E a gente tá consciente daquela raiva. Inteligência emocional não é a gente controlar sentimento, é a gente saber qual é o sentimento e direcionar uma atitude. Então, quando a gente não tá consciente, o piloto automático ele vem, aí a gente fechou alguém na rua, você ficou puto, você não tornou aquilo consciente, você vai chegar em casa puto, aí você vai responder alguém puto. E aí se você não, antes de dormir, você não quebra aquilo de trazer uma reflexão pra você, você vai dormir puto, e você acorda no outro dia reclamando de novo. Porque é muito natural a gente entrar, porque aí eu vou falar uma coisa mais mística, agora esotérica. A maioria das pessoas estão muito putas, elas estão bravas, elas estão reclamando e tá todo mundo... Você entra num lugar, é muito mais natural alguém tá reclamando de uma fila do que falar, e aí, meu, o que você tá fazendo? Vamos aproveitar que a gente tá aqui na fila? É muito mais natural a galera ter um olhar mais negativo, mais do problema que tá acontecendo, e isso é da nossa natureza, porque o nosso cérebro, ele dá atenção porque gera medo, porque ele quer que a gente sobreviva. Então, por isso que os catálogos de streaming têm muito mais guerra, porque é onde as pessoas querem ir, é onde chama atenção. Por que notícia ruim da Ibope? Porque chama mais atenção. Não chama atenção a coisa boa, porque seu cérebro precisa daquilo. Ele precisa saber o que tá problema, pô. Então, se a gente não desliga esse piloto automático, o cérebro vai colocar a gente pra lá. Mas ela não quer anestesiar a mente dela sabendo que tem alguém com um problema maior do que o dela? Pra ela virar e falar, então tô confortável? Esse comparativo é foda. Forte. Esse é foda, porque se as pessoas elas buscam Mas alguém não é pior isso. Porque eu me sinto melhor. Porque ela se sente melhor. Tem isso, e esse lugar eu gosto de falar que tem gente que fala, eu quero ver você feliz, mas não mais do que eu. Exato. Eu quero ser felizaço, mas não mais Você vai brilhar. Mas quem tá consciente, vamos dizer, aquela pessoa que quer ser melhor para o mundo, ela tá consciente com ela cuida dela, do bem-estar dela, ela dá amor pro outro. Aquela pessoa que tá infeliz, ela tá com dor, ela tá vendo só a comparação, ela quer ser a melhor do mundo, ela quer ganhar o ego dela, ela vai estar nesse lugar. Ela sempre vai querer ver a desgraça. Então, o piloto automático, a gente consegue ir para esse lugar, então desligar ele diariamente, falar onde você tá, para onde você quer ir, faça com que a gente se reconecte. Essa pessoa aí que tá muito conectada com a desgraça, eu acho que é um pouquinho mais complicado. Aí a gente tem outras camadas de terapia e essa pessoa ela vai começar eu acredito que existem os ajustes onde forte impacto emocional, né? Então, assim, essas pessoas que estão muito hipnotizadas, que não estão tão despertas, elas só vão talvez, porque às vezes não conecta, quando passa por um luto, quando quebra, quando tem uma doença.
isso faz virar algumas chaves do piloto automático. Porque quem tem um pouco mais sensibilidade, às vezes vira ali, pô, hoje eu não tô legal, fui babaca aqui com alguém. Essa pessoa mais sensível, ela percebe sozinha. Mas o cara que é muito babaca, raiz ali, que o cara é babaca, ele tá no piloto automático de ser escrotaço. Essas pessoas geralmente só viram 180 graus quando passa por processos muito intensos emocionalmente. E tem gente que passa e não muda, né? Mas a grande maioria precisa. Então, o que eu quero dizer, não espera a conta chegar para você cuidar de você. Não espera a conta chegar para você falar, agora eu vou mudar. Porque isso que acontece. Não, vou levando. Aí vem um divórcio, ou é mandado embora. Aí a conta chegou. Agora eu vou cuidar de mim. No livro, inclusive, eu falo muito disso. A gente tem que ter, primeiro, uma construção de identidade. Então, quem eu sou? Hoje eu tô bem com o que tá acontecendo? Pô, é legal pra mim. Isso aqui é leve? Tá leve. Pô, se não tá leve, a gente precisa mudar. Só que as pessoas falam, não tá, mas eu consigo levar. Pô, essa pessoa, toda vez que eu vou na reunião, ela me trata mal, mas eu consigo levar. E a gente vai pegando saquinho de cocô e vai tirando a nossa identidade, porque a gente quer agradar o outro. Então, essa consciência de identidade é o primeiro ponto. Então, desligar o piloto automático é saber quem você é, pra onde você quer chegar e como tá leve. Não tá leve, tem que mudar. Eu não acredito nisso, assim, do tipo, cara, meu trabalho... Mari, mas meu trabalho é uma bosta, eu não consigo mudar agora. Mas você já tem que ter um plano. Você já tem que ter um movimento, você já tem que entender. E aí você traz essa consciência de identidade. Então, saber quem é você, pra onde você quer ir, ponto 1. Quando a gente sabe quem a gente é aquela frase do Karnal. Quando a gente sabe quem a gente é, ninguém ofende a gente. Então, quando a gente sabe quem a gente é, o propósito ele é desbloqueado, gente. É uma coisa divina. Porque começa a atrair isso. E aí, alguém que sabe muito quem é e tá vivendo o propósito pra ser melhor para o mundo, não tem como essa pessoa não ter prosperidade. E eu não tô falando de prosperidade de grana, é prosperidade do tipo, não falta nada pra ela nunca. É igual a gente tá falando aqui, a gente teve uma ideia hoje que vai despertar Isso é prosperidade. Hoje eu falei pra minha avó, vó, você é milionária, cara. Não te falta nada, você tem amor todo dia. Você tem noção, vó, que todo dia entra alguém aqui e bate no seu... Até me emociono que eu fiquei emocionado de falar com a minha avó hoje. Todo dia alguém aqui entra no seu portão pra te dar um beijo, vó. Minha avó tem amigas da idade dela, 80, 90 anos, que não tem filhos que visitam. É uma pessoa de 90 anos que não recebe visita. E aí eu entro, tem o lugar do filho, e eu não sei se a pessoa também foi uma pessoa insuportável o resto da vida, que ninguém quer olhar mais também. Exato. Então, a gente precisa começar a olhar para a riqueza que não tá só no banco. A riqueza que a gente não guarda no banco. Isso para mim é identidade, propósito e sucesso, que é o que eu acredito. Então, desligar o piloto automático, tá respondendo agora depois da volta que eu dei, a gente tá muito consciente do que a gente quer pra gente como abundância. Porque se você não tá preocupado com essa abundância, continua no piloto automático, sua vida vai o que dá, e você vai chamar, que nem o Tony Robbins fala do destino, vai ser destino. Mas se a gente quer pilotar a vida pra levar pra um lugar que a gente quer ficar bem, que nem hoje eu falei, cara, eu quero trabalhar um pouco menos agora. Se você consegue ter essas liberdades, pra mim, é a gente desligar o piloto automático, pegar o comando do rolê e falar, cara, eu vou dirigir. Mas se você tá confortável com alguém dirigindo pra você e tá vivendo bem, não tem problema, seus resultados estão ótimos, cara, tá tudo bem. Eu não quero endemonizar o piloto automático, mas eu quero trazer para as pessoas darem a chance de trazer consciência pro dia delas, pra em algum momento ela pegar o manete aqui e falar, cara, eu vou dirigir um pouquinho, deixa eu ver como é que é, não a bosta, deixa eu deixar no piloto automático mesmo. Ter a escolha, sabe? Eu tive, acho que por muito tempo, uma Kombi pra dirigir com aqueles com as folgas no volante, sabe? Que você fazia assim, e não virava, né? E aí foi muito difícil. Muito agora bom. Eu tô conseguindo ter, porque eu faço assim já vira. Eu falo, tô começando a ter o controle. Tô comandando. Tô começando a ter o controle aqui. Tem gente que essa Kombi há anos, ó. Só que eu falo, em vários episódios eu falo isso, a minha maior riqueza tá aqui, ó. Tá a Tabata e o Murilo, que é a minha família. É isso. Então, assim, a prosperidade financeira, ela vem. Consequência. Ela vem. Ela é uma consequência do trabalho. Só que quantas pessoas hoje vê e podem fazer o que eu tô fazendo? Que é trabalhar com a minha família. Isso né? é maravilhoso. Então, isso pra mim, ele já é um ponto de sucesso pro Danilo. Que já enche o potinho dele. Mas foram escolhas que o Danilo fez há um tempo atrás que tá colhendo agora. Você escolheu. Porque assim, pra mim, eu sempre falei isso pra Tabata, o dinheiro pra mim não é tudo. E nunca vai ser, tá? É muito mais fácil viver com dinheiro? Putz, é muito mais fácil. Muito legal. Você não ter... Você continua tendo problemas, mas os problemas, eles são mais fáceis de ser resolvidos, vamos assim dizer. Só que eu bato nessa tecla. E eu não acredito tanto na questão... Eu acredito que você fala pro universo e ele te devolve, mas eu não acredito que quando você fala do coração, é o que o universo vai aceitar e falar, não, você vai ser só feliz e não vai ter uma condição financeira, né? Não é bem assim. Mas eu não troco
nada da minha vida por dinheiro nenhum. Eu conheço um monte de pessoas próximas que têm muito dinheiro, não são felizes, estão cheios de problemas entre família, com filho, com pai, com mãe. Eu quero trocar isso? Não. É a paz, né? É a paz. Nossa, a paz é um negócio que não tem... E eu falo pra Tabata muito isso, tento pro Murilo, sempre eu tô falando, essa energia que eu tenho e que a gente tem como família, como tudo, é isso que a gente tem que passar pro mundo. Então eu quero ver outras famílias igual a gente. Eu quero ver isso, não financeiramente, eu quero ter outras vozinhas que nem a Dama lá esperando e sorrindo com 90 anos e recebendo visita. É sobre isso que a gente tem que passar. E aí volta no seu ponto. Quando você falou de que quando a gente descobre o nosso propósito e quebra a chave, cara, não é nada que segure e bloqueie mais a gente. Não tem como alguém bom, que tem uma conexão com o mundo, pô, você tá ajudando... Não tem como não ganhar dinheiro, assim. Eu não tô falando do milhão, sabe? Do tipo, bilionário. Cara, mas não tem como você ser escasso. Não tem. O universo sempre vai te apoiar, vai te indicar pra alguém. Não tem como. Não, assim, pra mim, na minha matemática, da minha, talvez, ingenuidade, não tem como alguém bom, com propósito, não ser abundante. E eu não tô falando desse valor financeiro. Cara, é impressionante. Eu falo muito isso pros meus alunos, do tipo, cara, não é o quanto você vai colocar lá e você vai colocar anúncios, as pessoas vão te achar. Cara, indicação é uma moeda muito boa. Então, quem é bom sempre vai ter indicação. Sempre. Se você é uma pessoa boa, sempre vai ter alguém que vai te indicar. Então, não tem uma profissão que, se você for uma pessoa boa, alguém não vai te ajudar. E é cascatear, assim. Então, o que acontece é que a gente inverteu essa ordem, assim. Tem um lugar nos negócios de que as pessoas vão desenfreadas em busca do sucesso. E se der certo, ela se conecta com o propósito. E se der certo, ela se conecta com a identidade. A gente inverteu essa ordem, pô. Então, aqui que tá dando dinheiro, vou investir aqui. Pô, isso vai te atrapalhar, isso vai ser chato, vai ser duro. Mas é o business, né? Tipo, eu tenho que fazer o dinheiro. E pra mim, a gente precisa começar a verbalizar sobre isso, que nem você trazendo o exemplo da família. Cara, isso é identidade, é sua raiz, é o que faz frutificar. E aí a gente vai crescendo. A gente precisa ainda falar com líderes, com donos de negócio, de que se o cara tá focando só em sucesso, ele não tá olhando pra propósito, pra identidade, a conta chega. Pode não chegar agora, mas, cara, assim, os números dizem, né? Do tipo, pessoas que são... Aquela maior pesquisa de Harvard, que foram mais de 75 anos estudando adultos, né? Ele estudou 75 anos, acompanhou. Ele falou, se eu pudesse resolver essa pesquisa em uma coisa que faz as pessoas felizes tenha bons relacionamentos. Uma pessoa que só focou em sucesso, esqueceu o propósito de identidade, ela não tem relacionamento. Porque os filhos não querem falar com ela, ele não tem amigos é tudo por interesse. É tudo networking. Isso daí, como é que tem aquela máxima que estão falando? Eu posso estar errado, não sei se é vô rico, pai nobre e neto pobre. Essa sequência, não sei se é essa. Mas é exatamente o que está acontecendo. Porque a pessoa lutou a vida inteira pelo dinheiro, ela ficou bilionária, aí o filho vem, não consegue dar conta, o neto não quer nem saber e ficou pobre. Então, assim, o dinheiro não foi o mais importante, de que muitas famílias deixam o legado. Que o pai deixou um legado, não deixou herança. Isso. Porque é o que mais a gente tá vendo. Mas você falou uma coisa que agora é o momento certo de eu entrar. Você falou da questão da indicação, né? Ela ajeitou a bola. Levantou a quarta. Ela ajeitou. Pá! Nós temos um quadro aqui muito legal, quase igual um quadro famoso que tem por aí. Certo. Mas é um quadro que a gente montou, o convidado convida. Que da hora. Então a gente pega, nossos convidados estão aqui com a gente, pede pra pegar o celular dele, transferir todos os arquivos pra gente, né, de banco, brincadeira. Contatos também? Contatos todos. A gente pede pra você mandar um áudio, ou um vídeo, ou uma mensagem, o que você se sentir mais à vontade, pra uma pessoa que você acha que fazia sentido pra ela estar aqui no Acordo Podcast. Que vídeo dá mais credibilidade, né? Você não precisa falar quem é, não precisa expor a pessoa, nome, nada, pode ser meu amigo, meu inimigo, amigo do meu amigo, também pode ser. Oi, amigo, amiga. Do amigo. É que eu tenho contato do amigo do amigo. Pra daí, se essa pessoa te der abertura, depois falar que se interessa, você passa pra equipe, que a equipe entra em contato. Esse amigo do meu amigo que eu lembrei, eu acabei de ver que ele nem respondeu meu último áudio. Então, uma boa dica aqui, já que é pra pedir favor, né? Aquela assim. Pode já mandar. Eu vou mandar um vídeo. Pode vou gravar vocês, Tá, vocês vão aparecer. Se você quiser. Amigo, você não sabe. Eu tô aqui num podcast maravilhoso, poderoso. E aí o amigo indica do indicador. E eu pensei em quem? Você, criatura. Ó, essa dupla aqui, ó. Qual que é o nome do podcast? O Acordo Podcast. Venha fazer um acordo conosco. Venha.
Nossa, eles já pediram em casamento. Agora, você me fala se você tem interesse, né? E aí eu conecto vocês com ele pra gente fazer o quê? Business! E amigos também, porque eu jamais ia trazer alguém que, né, não valesse muita coisa. Porque eles são da hora. Parece que não, né? Mas eles são da hora, cara. É isso aí, obrigado, viu? Manda. Ela pagou, né? Ela pagou. Sim, Ela mandou pra Temos Carol muito- ali. Não, tá aqui, ó. Vou tirar o nome aqui Ela da vai pessoa. tocar o celular da Carol lá. Aqui, ó. Mandou. Olha lá. Mandou. Tá Olha lá. carregando, tá carregando. Tá ó. carregando. Deixa eu Foi. ver. Olha lá. Pronto. Murilo, você Tá tá na tela. gravado. Foi. Tá gravado, a gente sabe. Pronto, E... mandei. Obrigado. viu? Indicado. Muito agradecido. Espero que dê bom, que ele é vai, muito vai massa. dar aqui, tomara. Aproveita e já dá até entrega presente pra ela ficar bem Merece? feliz. Nossa, tem presente! merece presente! Tem convidado que não merece presente? Tem. Não, que eu A da direção respondeu. Pode responder, mulher. Acho que não tá ligado aí, Acho né? que não tá ligado. Tá ligado, sim. Você ligou? Por incrível que pareça, você é a primeira que não merece presente. que Fique sortuda orgulhosa com essa. isso. Sem vergonha, Tem os você. que não Brincadeira. merecem, mas a gente é obrigado a dar, né? Então tem aquele negócio. Ó, 2 Olha aromatizantes só! pra ficar cheirosinha a casa de vocês. A gente adora isso Tá. aqui, cara. Aí depois Nossa, um chama Romance Rum. Depois a sacolinha tá guardada ali, que daí vem as varetinhas pra colocar, porque Nossa. feio das Gente. varetinhas. Vai ficar Arrasou. toda cheirosa A gente a sua adora isso casa. aqui, a gente adora. A gente gosta mesmo. Então vem mais vezes, que às vezes a gente dá mais vezes. Pode vir uma vez por Aí. mês. Ó, Ó, tô... vocês não me aguentam uma vez por mês. Quando acabar o aromatizador, você fala, A gente- viu? Tô a indo gente- pra aí. A gente Tô gosta... precisando repor. Às vezes a gente não é tão bom, mas a gente consegue comprar as pessoas. A lógica, claramente, me compraram já. Você não sabe o Massa, Pix pra obrigada, vir é gente. difícil. Mas Obrigada mesmo. voltando só na parte que eu acho que esse desfecho é muito bom para as pessoas se conectarem com elas. Mas eu acho que quando a gente se entende, se descobre, acho que quanto mais cedo, mais novo, melhor, né? Mas mesmo se você estiver velhinho e se descobrir, eu acho que você vai em paz depois, sua vida se torna em paz. E quando a gente fala de conexões, eu nunca imaginei estar próximo de tantas pessoas que eu só via como muito distante, né? Eu tenho uma lista de pessoas que eu quero entrevistar. Que legal. E eu tô muito próximo de todas essas pessoas. Que Assim, da acho que hora, 70, 80% eu tô muito próxima. É a história do que você tá uma pessoa, né? Daquilo que você quer. Mas eu coloquei uma coisa pra mim. Eu quero ser interessante, nunca interesseiro. Terceiro. Então eu vou deixar isso acontecer naturalmente. E vai chegar, não tem Se como. for pra ser, vai ser, que vai ser, eu tenho certeza. Mas vou deixar isso acontecer. Eu não vou ficar como muitas pessoas Forçando. ficam forçando que isso aconteça. Até às vezes coloca as pessoas numa saia bem justa, sabe? Já vi pessoas convidarem pessoas que querem entrevistar alguma coisa na frente de todo mundo e deixar a pessoa sem graça. E ela fala, não, tá bom. Não sou esse tipo E de aí vem pessoa. com uma energia que vocês não querem também, assim. Exato. né? E aí, o que eu fui aprendendo com tudo isso? Que essas conexões que a gente vai fazendo vai trazendo pessoas maravilhosas como você que tá aqui Pô, hoje. obrigada, cara. Através, se conhecemos através da Lari, do Marcel. O Marcel Maravilhoso. através do Eric, um outro amigo nosso. E assim, e foi unindo essas pessoas. Então, assim, já passaram mais de 200 pessoas aqui. E a gente cada dia fala, caramba, mano, são só 200. Porque tem muito mais pessoas brilhantes Só o começo. que vão aqui trazer um recado pra nossa audiência e que eu tenho certeza que muda a vida, a chavinha de alguém. Então, a pessoa que ela nunca conheceu a Mari, nunca foi ou não teve, como que eu posso falar, não teve oportunidade de ir numa palestra da Mari, que ela pegue um corte desse episódio, ou ela assista um pedaço desse episódio e mude a chave dela, e ela vá na sua rede social e veja o quão bem você faz para outras pessoas. Então, acho que é isso que é um recado que eu, de coração, deixo. E gostei muito de você estar aqui. Pô, terminamos obrigado. fofo, né? Que Todo fofo que sentimental, foi, né? cara. Gente, só com coraçãozinho Mas o aí, humor ó. na é tela. isso, é a gente se sentir bem, assim. Eu quero muito que a gente transborde isso, assim, do tipo, cara, o que o coração fala, sabe? Não é sobre a piada, não é sobre ser extrovertido. Que nem você falou, Mari, não é sempre que eu tô... Cara, mas é bom estar perto de você, tá? Porque você tem um coração bom. Isso é humor. É como a gente se sente, sabe? É a gente, que nem você falou, é a galera se visitar pra buscar o que faz ele se sentir bem. Porque tem muita gente querendo agradar e fazer o que tá na moda e, pô, não te faz bem. E a conta chega, cara. Então, assim, é muita gente falar pra conta não chegar, sabe? Pô, não vou esperar eu chegar numa depressão, eu terminar meu relacionamento, eu ser mandado embora, minha empresa quebrar, meu filho parar de falar comigo, pra eu começar a buscar ajuda, cara. Autorrealização, pra mim, é o grande foco e a gente começa por autoconhecimento. A gente tem que viver
todos os dias como se fosse o último da nossa vida. Porque um dia chega, né? Porque o dia ele vai chegar. Calma. Então, eu acho que você ser uma boa pessoa... claro, não é todo dia que você consegue Não, tá tem com dia aquela que a gente energia. é ruim, tem dia que a gente é tá de chato, saco cheio, tem quer reclamar. Eu falo pra ela, eu melhorei muito, tanto a Tauta quanto o Murilo, eles falam isso direto pra mim. Eu reclamava demais, eu reclamava também de já tudo. passei nessa fase. Eu era o cara mais reclamão, sabe? Eu era aquele tipo de pessoa que, às vezes, eu mesmo me incomodava comigo mesmo, mas eu tinha que viver comigo mesmo. Mas mente crescente muda. Exato. A gente, E aí eu... não é que a gente não vai viver isso. Muita gente fala, Mari, você tem mau humor? Eu falei, lógico, pelo amor de Deus, que eu sou de plástico. Então, assim, qual que é a sacada? Não é que a gente vai sair daí, mas a gente não mora ali. Então, tem dia que eu falo, me deixa, eu quero reclamar. Hoje eu tô insuportável, me enche o saco. Mas a gente não mora ali. Então, é a gente entender que a gente, que nem eu falei, você desce, mas você deve descer menos. Tem gente que desce na reclamação, começa a morar ali, paga IPTU e fica pro resto da vida, sabe? Qual sua válvula de escape pra dar uma melhorada na tua energia quando você tá vendo que Silêncio, tá cara. entrando no... Silêncio é uma parada que eu preciso muito. Eu tenho isso, assim, direto, às vezes, quando eu vou num pico, eu vou dar uma volta no condomínio, vou dar uma volta sozinha. Então, assim, caminhar, atividade física, porque nesse livro da Raji Patel, ela fala, né, a nossa energia vital, como a gente se sente energizado. A gente ganha energia do corpo físico em movimento. Então, por exemplo, sair pra caminhar vai te trazer mais energia, ponto. A pessoa que fica o tempo inteiro... Você pode ver, a semana que você não treina, você fica sem treinar, você fica cada vez com menos vontade de ir. Porque você tem menos bateria. Seu corpo fala, não, você vai tirar só um pouquinho que eu tenho. Não vai. A gente precisa se movimentar. Então, dar uma caminhada, pra mim, me alivia muito. E silêncio é outra parada que eu preciso muito. Então, às vezes, eu falo, amor, vou dar uma volta porque eu preciso ficar sozinha. Às vezes eu entro no voo, cara, não quero falar com ninguém. Então, são duas coisas que eu, pra Mari, regula muito. Tem gente que precisa falar com as pessoas. Tem gente que precisa ouvir música alta. Tem gente que precisa sair pra dançar, pra cantar, comer. Pra mim, assim, caminhada e silêncio é uma parada que me abastece muito. Porque o corpo físico precisa de movimento e a mente precisa de imobilidade. Que é o que eu falo no meu TEDx, que é o nadismo. Então, esse nadismo, que não é ficar ali no telefone, não. É ficar sem fazer nada. É você parar e ficar olhando pra parede ali, pra uma paisagem, contemplando nada. A mente precisa disso. Porque a nossa mente é igual máquina. Toda máquina também precisa parar. A gente acorda já pensando e vai pensando, a gente fica sentado o dia inteiro, pensando. A gente só tá acabando com a energia vital. Então, uma das minhas válvulas são essas, assim. E deixo essa dica. Tá no trabalho, alguém falou um negócio que você não gostou, vai dar uma volta, cara. Sai, assim. Porque é o que eu brinco, né? Você pega o telefone e fala, só acha engraçado? Não manda essa mensagem não vai ser boa. Pegou, você viu que vai mandar esse áudio, tira o dedo, fala, não vou mandar. A raiva demora 90 segundos, né, no nosso corpo. Então, cara, dá uma volta que seja de 1 minuto, 2, pra gente regular. Então, assim, isso funciona pra mim, mas fisiologicamente funciona pra maioria da galera. Eu era muito reativa, né? Então, eu só fazia merda. Só fazia, entendeu? Botava fogo. Eu era a gasolina, entendeu? Pegava assim, tá pegando fogo, então eu vou chegava mais. Mas e com o passar treino, do tempo... Tabata, é treino. É. É você aceitar quando alguém fala pra você tá colocando fogo, pô. E aí, no começo, a gente fala, tô nada, por que precisa pôr fogo mesmo? Porque isso aqui, se não tiver fogo, vai pra onde? O reativo mente descendente é esse lugar, porque ele tá se defendendo. A partir do momento que você assume, você fala, pô, é fogo mesmo, hein? Tô acabando com o negócio aqui. Você ainda vai ser reativo, porque o cérebro tem trilhas neurais. Ele já aprendeu aquele piloto automático, o caminho mais rápido. Ele vai tacar fogo. Quando você começa a trazer consciência para aquele momento, a gente começa a ter um pouquinho mais de espaço. Inteligência emocional é esse espaço da reação. Porque hoje eu percebo que eu sou uma pessoa irritada, eu sou intensa. Quando eu tô brava, eu tô muito brava. E quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Então, que nem a semana, alguém falou um negócio que eu não gostei. Eu falei, Carol, eu não vou... E eu já tirei o telefone. Eu falei, eu não posso pôr a mão no telefone, porque eu vou falar merda. Então, assim, a Mariana de 6 anos, 8 anos atrás, já tinha mandado 1000 áudios já. Você tá achando o quê? A Mariana assim. De hoje, vamos dizer, de 3 anos atrás, fugiu do espaço. Então, eu deixo o telefone e falo, não posso ficar aqui, que é o ambiente. Isso é terapia comportamental. O primeiro aprendizado é você sair daquele ambiente. Você sai do ambiente, é igual dieta. No começo, eu não posso ver aquilo. Só que quem é o mais maduro é a pessoa que já tá perto do que pode tacar fogo e você não põe a mão. E aí a gente começa a evoluir emocionalmente. Então, é aquela consciência de, tipo, eu posso tacar fogo,
Não é hora de tacar fogo aqui. Tá com o isqueiro assim, né? Então, Eu o posso, isqueiro mas tá não na vou mão. jogar. Isso é maturidade. Então tem esse lugar. Então primeiro a gente foge do ambiente. Você não quer ver. Então isso aqui é... Tira o celular da minha mão. Antes a Mariana precisava colocar o celular na Carol e falar, põe isso no cofre, porque eu vou fazer merda aqui. E hoje a gente vai evoluir indo emocionalmente pra falar, cara, o telefone tava na minha mão. E eu falei, não vou. Porque eu já sei o que eu tô fazendo. Mas eu sou desse time aí também, tá? Eu era assim, melhorei muito e passei da fase que o Danilo falava que ele e meu filho não estavam aguentando mais, só pra você dar risada. Ele falou que eu tava na fase, assim, vegetativa. Namastê. Você tava ali me queimando e eu falava assim, Deus proverá, gratiluz. Tá Você tudo passou bem, por essa fase. entendeu? A pessoa podia estar me escorraçando e eu sem reação nenhuma. O Danilo falava assim, reage, Batman. Mas tem explicação. Não é você, não. Sim, teve... Pra gente chegar no equilíbrio, Tabata, a gente visita os extremos. Então você precisou ir pro extremo pra você entender o equilíbrio. É aquele joguinho que fica em cima da mesa. As bolinhas, elas vão pro extremo e elas voltam. Então, pra visitar o equilíbrio, tem gente que mora um pouquinho aqui no extremo. Então faz parte do processo. Que ele falava, eu tô com saudade de você, como é que é possível? Chega lá, mano! Ele falava, o pessoal tá cagando na sua cabeça e você não tá fazendo nada. Tá tudo bem. Tá tudo Falar pro bem. Murilo, vai lá, Murilo, provoca ela, vai ser... Não adiantou, foi... Ah, meu Deus. Tá difícil. Mas Perdemos passou. um soldado. Perdemos o soldado, não tá fazendo, mas não tá tendo reação. Faz parte. E quando a gente conhece a gente tá consciente que nem a gente tem uma rede de apoio que verbaliza, fala, amor, cara, você tá... Então, assim, quando a gente cria um ambiente seguro em casa, a gente recebe isso, a gente sabe o que tá acontecendo e a gente consegue fazer o manejo. Imagina se você não tivesse um relacionamento que não existisse isso. Ele ia começar a se afastar, o Murilo ia começar a se afastar, isso ia se perder. Porque ninguém ia ter coragem de falar, tá passando aqui do ponto pouco aqui, está. Só que quando a gente tem um ambiente seguro, cara, as pessoas voltam e elas falam, então saber quem a gente é e criar um ambiente seguro para as pessoas verbalizarem, são pessoas disponíveis a crescer junto. Então, olha só como foi uma vitória sua e do time, né? Do tipo, você criou isso com eles. Porque se você também tivesse colocado barreiras entre vocês, eles iam até hoje estar, deixa lá. Porque você sempre se mostrou disponível e mostrou mudança. Disponível e mostrou mudança. Porque alguém que também está sempre disponível e não mostra mudança, uma hora você para de falar. Fala, eu vou ficar gastando meu tempo aqui. Então, é a gente se dispor e tá disponível a fazer algo melhor para todo mundo. Que nem a Carol, ela é... Quando acontece o fogo, que eu sou... Às vezes ela fica em silêncio, assim. E aí eu falo, eu sei que você tá puta. Eu já entendi. E eu falo assim pra ela, e eu sei também que você não vai querer falar agora. Porque eu sou do tipo, fala agora. Vai. Fala logo, que ir, vamos resolver. Eu sou da resolutiva, vamos fazer isso agora, quero resolver isso agora. E ela, não, ela tem um tempo. E eu entendi, eu falei, já sei que não foi legal o que aconteceu. Eu não entendi o que eu fiz, mas eu sei que você não gostou. Você fez xixi fora do pinico. Fez xixi fora do pinico. E aí, hoje... Vou limpar quietinha, amanhã eu pergunto. Aí eu falo pra ela, eu sei que você não tá feliz, eu sei que não tá legal, eu sei que você não quer falar agora. Eu quero te falar que eu estou à disposição pra quando você quiser conversar. Eu não vou voltar, eu não vou perguntar de novo. Isso aí, pra mim, eu não sei. Só que o que eu deixo pra ela, eu falo, se você não me verbalizar onde eu errei, eu vou repetir isso aqui. Porque eu não sei. Eu não sei o que eu fiz, o que eu falei, qual foi o limite. Então, a gente precisa comunicar. Pô, amor, aquela hora lá na reunião, você usou um tom que, pra mim não foi legal. Se eu não verbalizo, não consegue. Hoje ela falou um negócio, eu falei, cara, essa frase me deixou ansiosa. Não vai pra esse lugar. Ela ficou muito triste comigo. Aquela assim, vamos conversar já? A Carol me falou qual foi a frase que te deixou ansiosa. Tá na tela, aquela assim. Vamos para Dubai. Você já ficou ansiosa. Vamos. E na hora, assim, ela falou e na hora meu coração acelerou. Na hora eu senti ansiedade. E eu falei, eu preciso falar isso pra ela porque... Se ela falar de novo, eu vou ficar pior. Eu falei, amor, cara, muda o jeito, porque isso me deixou ansiosa. Ela, mas eu não queria, e aquilo machucou ela. Só que se eu não falo na hora, ela vai falar de novo. Então, a gente criou esse ambiente, eu acredito que é isso que os meninos trazem, é do tipo, cara, me fala, porque eu tô disponível a ser melhor. Porque tem gente que fala, não concordo. E bate na tecla ali e não muda disso. E disso. aí, como que cria um ambiente seguro pra pessoa voltar depois e falar, pô, Danilo... Aquele tom foi legal. Putz, olha, quando você faz isso, me gera esse sentimento. Porque o que gera ansiedade em mim não é o que gera em você. Então, se eu não comunico, você não sabe o que é. Porque aquilo pra você não faz sentido. Mas isso vem com a maturidade, viu?
Porque esses dias rolou um negócio aqui que eu falei pra tal, tá. A gente tá num duelo, cara, vem sentar aqui. Abre o quadro aí. Vamos lavar a roupa suja aqui no Casos de casal. família, Então é a última, casos de família. É a última porque eu tenho que resolver o problema Da luz, pô. Da luz. Aconteceu um negócio, aí o Murilo veio e comentou um negócio comigo, eu falei, eu também vi e não gostei. Mas eu falei, mas eu preciso pegar a sua mãe no momento certo, porque se eu falar, vai estourar. Vocês têm aliado também, igual o Pedro. Meu filho, um beijo, a gente sabe Desci com a taça de vinho, a gente tava trabalhando, deu vinho. Ele trouxe o Aí você falou, um brinde, falei, amor, só preciso te falar uma coisa. E eu não vou falar aqui, mas depois em off eu falei pra ela, a cara dela foi assim, ela vai jogar o vinho em mim, ela vai jogar o vinho em mim, ela vai jogar o vinho. Não, porque ela não taca mais fogo. Não comentou mais nada, ela não tocou mais no assunto. Falei, mas olha que legal. Só que eu precisava falar, avançamos. porque se repete de novo, machuca a minha todo mundo resistência vai de novo, a minha resistência vai de novo, daí eu não vou mais falar, eu vou estourar, entendeu? E aí foi de uma boa, aí eu falei pro Murilo, você falou? Eu falei, e aí? Eu falei assim, silêncio. Eu falei, mas pelo menos você falou, né? Eu falei, pelo menos eu falei. Aí você falou, Murilo, agora é uma semana em paz aqui. Não, aí eu falei, se ela perguntar você fala também, né? Joga no meu time, porra. Pera aí, eu sou um camelo. Eu tenho 4 estômagos, então eu fico ruminando, aí eu tenho tempo de digestão. Sai de um estômago, vai pra outro, vai pra outro. Depois vem a merda. Entendi. Entendeu? Agora ela tá melhor. Mais. A merda não veio ainda. Maravilhoso. Que delícia. E hoje é o dia que a gente vai jogar essa merda aqui no ventilador. Deixa eu já anotar aqui. Deixa eu anotar aqui agora. Bom. Comercial do TechPix ou não? Não vai entrar na tela? Que TechPix não? Hoje não entra. Não entra? Então tá bom. Não, tô te zoando. Você quer acompanhar o TechPix na tela? Agora aqui, ó, pra você que então bora. Cadeira, vai. Mari, quero agradecer. Obrigado, Nosso tempo tá chegando ao fim. Não temos merchan hoje do TechPix, mas temos você aqui. Quero agradecer imensamente sua presença, seu carinho, sua disposição em vir. Obrigado. Finalmente aqui fazer esse acordo com a gente. Quero que você olhe para a câmera, deixe o seu recado, mande beijo, cobre alguém, né, no ao vivo aí, vale a pena. Obrigado. Olha só, esse momento final, a gente muda o tom. A gente começa a ir para esse lugar mais inspiracional. Brincadeira. Você, para de ficar querendo ser feliz o tempo inteiro. Para de querer que sua vida dê certo o tempo inteiro. Para de ficar só buscando essas coisas. Aproveita o que você já tem. Tem uma frase do Roberto Tranjan que é olhar pro que farta e não pro que falta. Para de olhar pro que falta. Você já tem muita coisa pra dar hora, pra agradecer. Porque isso traz bom humor pra gente. E ser bem-humorado é você ser você. Então, se permita marcar essa reunião com você mais vezes. Eu tô muito inspiradora hoje. Queria agradecer mais uma vez o acordo. Foi incrível, de verdade, assim. Foi muito mais do que eu imaginava em assuntos. Eu acredito que evoluímos, assim. Eu me senti super à vontade. Fiquem à vontade comigo também pra trazer, pedir favor, que agora a gente já tem uma intimidade, fica mais fácil pedir favor e tudo mais, essas coisas, coisa e tal. E pra você que não me segue, a Mariana com Y, me segue nas redes, só não me segue na rua que eu vou achar estranho, tá? Só a gente, né, fazer esse combinado. Porque aí você fala, me segue, a pessoa começa a seguir e, de fato, teve uma... Gente, eu juro que eu vou ser muito breve, porque eu lembrei de uma história, que uma vez eu cheguei numa cidade e tava todo mundo falando, era uma cidade interior, então a galera sabia da minha palestra. E eu tava no hotel, eu subi e tinha um urubu no hotel. E aí eu comecei a falar com o urubu. Falei, gente, tem urubu aqui, não sei o quê. Mas eu não postei nada, não falei onde eu tava, não falei nada. Só urubu. Desci pro meu quarto, tocou o telefone do hotel. A mulher falou, sua amiga fulana subiu. Eu, subiu o quê? Oi, tudo bom? Não, falou que a sua amiga foi te encontrar lá na piscina. Eu, oi, tudo bom? Você deixou alguém entrar sem eu autorizar, cara? Eu falei, meu Jesus amado, esse negócio de falar pra seguir, dá medo. Porque você fala, pode ser que a pessoa é minha fã, mas pode entrar lá e eu, me matar, cara. Então, por isso, não me segue, que eu vou achar estranho, eu vou ter medo. A gente tem medo, avisa. Falou, oi, Mari, tudo bom? Posso conversar com você? Porque se você chegar me seguindo, é por isso uma óbvio. Mas a cidade era muito pequena mesmo, né? Porque tinha um urubu só, né? Porque ele sabia onde tava. Meu, ela reconheceu pela parede do hotel. E eu falei, cara, como a gente... É ingênuo. Porque você podia ser alguém, mas se alguém só uma faca lá. O Deus, sapatão, plá! Eu aprendi um negócio agora, nos últimos dias também, que a gente vive de rede social. Sim. A gente sabe disso. E o Felipe Tito começou a falar muito isso, ele já tinha falado, e agora eu tô vendo que posta depois. Tipo, o seu momento, vive aquele momento e posta. Não é ao vivo. Claro, uma hora ou outra vai acontecer, mas tudo que você conseguir, tipo, você tá num restaurante, não marca onde tá. Depois que você já saiu de lá. Porque, e não é só por conta de assédio de fã, não é nem nada disso que eu tô falando. Segurança. É segurança. Imagina.
Que isso? E você, meu amor? Onde o pessoal te encontra? Me encontra aqui no Fora do lado quando posta o urubu. Tem um urubu aqui. Me encontra aqui no Acordo Podcast, tá bom? Mas não esquece também de me seguir no Instagram, no @tasantarosa, e quero dar já o recado. Você já pensou em ter um podcast para chamar de seu? Você vai automaticamente extrair a sua autenticidade, fazer conteúdos infinitos e pode fazer uma esteira de produtos para monetizar mais. Então, se você quer saber a respeito, aqui embaixo na descrição vai ter um formulário, eu ou minha equipe vamos entrar em contato com você. Me segue no Instagram, tá Santa Rosa, a gente vai passar por mudanças aqui no Acordo Podcast. Vamos mudar. O Danilo tá inventando moda pra gente aumentar aí os episódios. Não sei quando vai começar, mas é só seguir lá no Instagram que a gente vai dar todo o spoiler. Não, e você, meu bem? amigo meu que falou pra gente poder aumentar. E voltou, meu amigo. Não, para tudo, vocês não sabem. Ele tá aqui, pode entrar. Meu amigo! Eu tô lá na @DanContesini, me acha lá. Vai ser 2 episódios por semana. A gente vai mudar tudo mesmo, só não vai mudar o meu amigo do meu amigo, porque ele é meu amigo. E a Tabata falou uma coisa aqui, eu me sinto honrado e vou falar. Ela falou que ela tem um curso pra ter um podcast pra chamar de meu. Eu queria tanto ter um podcast pra ser meu só. Se inscreve no curso que eu Eu vou me ensinar. Você fez o acordo errado e esse acordo é nosso. Eu vou fazer um monocast. Eu vou falar sozinho. Mas é isso. Quer saber mais da gente? Ó, no @DanContesini, no @o Acordo Podcast, tem conteúdo todo dia lá. Mari, isso? obrigada mais uma vez. Cara, obrigada, obrigadão, Carol. viu? Ô, diretor, te amo, obrigada. Ligão. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Galera que ficou com a gente até aqui, nós. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.